Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 6h04. Roberto Marcondes. Alô, galera! No ar, o Futebol Interior com você. Daqui a pouco tem Guarani contra o Ituano. Brinco de ouro. Guarani depois de uma goleada.
curtindo ainda a goleada contra o Maringá de 5. Não é qualquer dia que alguém mete 5-0. E o Guarani conseguiu esta proeza, um dos placares mais importantes até agora no Campeonato Brasileiro da Série C. 7ª rodada, daqui a pouco, Brinco de Ouro, apesar da chuva, do frio, o ambiente está quente, temperatura alta. Um jogo importante entre duas equipes que brigam por posições no G4, né? É o chamado jogo de 6 pontos. Daqui a pouco, no Brinco de Ouro, às 6h30, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada. É a Série C do Brasileirão. E vamos com o primeiro destaque aqui na Rádio Futebol Interior. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. O Bugre, o Guarani. Fala aí, Pedro Lino. Repórter Pedro Lino. Muito boa noite, Marcondes. Boa noite, Gustavo Marques. Boa noite, Bolacha. Boa noite, amigos da transmissão de Guarani e Ituano. Ituano e Guarani, a bola rola às 6h30 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que vem de vitória contra o Maringá por 5-0 fora de casa. E o Guarani está na 5ª colocação com 12 pontos ganhos. Marcondão, no jogo Guarani e Ituano são 40 jogos disputados. 19 vitórias do Guarani, 10 do Ituano, são 11 empates, 10 derrotas do Guarani, 19 derrotas do Ituano. E são 54 gols do Guarani e 43 gols do Ituano. Confronto equilibrado. E o Ituano, hein, Pedro Lino? O Ituano também vem de vitória contra o Confiança 1-0 dentro de casa. Dentro do Novelli Júnior, o Ituano ocupa a 8ª colocação com 10 pontos ganhos, Marcondão. Muito bem, agora são 6h06. A expectativa do mundo do futebol é com relação à convocação da seleção brasileira, que irá acontecer amanhã neste horário, 6 horas amanhã, com transmissão ao vivo pelo portal Futebol Interior, pelo nosso Instagram Futebol Interior e também aqui pela Rádio Futebol Interior, né, direto do Rio de Janeiro, a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, que estaremos presentes junto com Pedro Lino, acompanhando em nome de Pix da Galera com o Futebol Interior, na cobertura da Copa do Mundo, amanhã 6 da tarde. Será que Neymar está na lista? Será a convocação, 6 da tarde, ao vivo? Alguma informação sobre essa questão, se vai ou não ter aí a presença de Neymar nessa convocação, Pedro Lino? Isso mesmo, Marcondão, só corrigindo, amanhã às 5 horas da tarde. 5? Às 5 horas da tarde teremos então, pra gente já sofrer 1 hora a menos. Teremos a convocação da seleção brasileira do técnico Carlo Ancelotti, direto do Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. Será que Neymar vai ou não? Marcondão, você viu o Neymar hoje? Vi. Neymar hoje deu uma confusão ali no jogo do Santos. O Santos perdeu por 3-0 contra o Curitiba. Árbitro, né? O quarto árbitro fez um equívoco ali, deu uma bugada ali. Você é brother dele. O Cuca ia tirar o Escobar. Não sei o que o quarto árbitro fez lá, tirou o Neymar ficou bravo. Até o quarto árbitro quer o Neymar na seleção brasileira, que está com o Neymar na cabeça. Já deixou o Neymar de fora para não acontecer nenhuma lesão. Amanhã às 5 horas da tarde, aqui direto do Futebol Interior, direto do Rio de Janeiro, convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o Jogo do Brasil que acontece no dia 13 de junho, Marcondão. 5 da tarde, não às 6. 5 horas, que às 6 horas, na verdade, tem a nossa jornada esportiva, o jogo da Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro, com a participação ao vivo do Rio de Janeiro com o Pedro Lino. Sabe por que às 5 horas da tarde? Porque nunca tivemos 5 horas da tarde a convocação aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque você bate com o horário na Europa, que tem alguns pontos às 8 e tem alguns pontos às 9 horas, que já nós temos aí de 5 horas e temos a diferença aí de 3 horas, de 4 horas, 5 horas. Então é por isso, trabalhando já com horário europeu, por isso que a convocação brasileira está confirmada para amanhã às 5 da tarde, com cobertura total aqui com Pedro Lino, aqui no Futebol Interior. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hoje você está acostumado a ouvir esta voz. Estava com saudades? Por esse motivo que você estava com saudades, nós convocamos nesse clima, nesse pique, nesse rolê de Copa do Mundo. Gustavo Marques. É ele que irá comandar o jogo de Guarani e Ituano daqui a pouquinho. Que prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Gustavo? Olá, Marcondes. O prazer... Obrigado. Olá, Marcondes. O prazer é todo meu. Boa tarde pra você. Boa tarde também pra todos os amigos ligados aqui no Futebol Interior. Essa casa, eu digo que essa casa
já é minha, Marcondes, há muito tempo aqui. Grande abraço aí pro Arthur Eugênio Matias e também o Carlos Corsato. Um abraço pra você, como eu disse aqui nos bastidores, eu cresci ouvindo essa voz no Rádio Campineiro. Também ele, Pedro Lino, um grande abraço pra você, Pedro Lino, o homem da Copa do Mundo, hein? Que coisa, como que é? Pix? Como que é o nome do... Pix da galera. Pix da galera, olha aí, ó, grande Pedro Lino, Pix da galera e também futebol interior na Copa do Mundo. E ele, o homem dos botões, Eduardo Bolacha, um boa tarde pra você também. E boa tarde pra todos os amigos ligados aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho tem o Bugre, hein? Bugre e Ituano, confronto meio que conhecido. Os dois já se conhecem há muito tempo, eu digo, as duas equipes, né, Marcondes? Mas o Guarani tem tudo para vencer o jogo. Você mesmo disse, abriu aqui a jornada, vem de uma goleada. Então o Guarani jogando hoje com a força da sua torcida é favorito. Mas é claro, o Galo também. Tava vendo aqui a escalação Neto Berola, uma grande equipe também, Thiaguinho, o Cauã Richard também. Mais um jogo, mas é claro, daqui a pouquinho quem vai trazer a escalação é o Pedro Lino. Só estou trazendo aqui também o grau de dificuldades que o Guarani vai encontrar no jogo de hoje, mas o Bugre jogando nas suas dependências, eu tenho certeza que hoje vai dar bugrão pro meu coração. Será que vai ter flechada hoje, Marcondes? Sim! Vou adorar a flechada, pode ter certeza. Coincidência ou não no futebol, o Guarani venceu o Maringá por 5-0 e o Maringá também tomou uma goleada diante do Ituano. Os dois times que se enfrentam daqui a pouquinho já sapecaram legal o time do Paraná. É mole ou não? É, pra você ver, né? Vai ser um jogo daqueles, hein? Será? Agora são 6h11. Tudo pronto aqui no Som Eduardo Bolacha. Craque, fantástico, nosso querido Eduardo Bolacha, o Eduardo que está comandando não só o som, mas também a nossa imagem pelo nosso YouTube para você. Futebol Interior com a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de Carlos Corsato, sonoplastia e vídeo Felipe Marques e também Eduardo Rodrigues, nosso querido Bolacha. Fantástico! Oferecimento, futebol aqui pela Rádio Futebol Interior, para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre a toda semana muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, Restaurante do Dadá, pizza... Diz que entrega, nesse calor, nesse friozinho, maravilhoso, vai esquentar a tua noite. WhatsApp 19 997 883821 para placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. E Casa do Perfurador, tudo para o seu pouso artesiano, 19 25 14 11 71. Voltamos já, a bola rola, brinco de ouro. Daqui a pouquinho, 6h30, hein? Tem Guarani e Ituano. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Roberto Marcondes. Muito bem, meus amigos. Estamos ao vivo e já na contagem regressiva. Antes de a gente falar sobre Guarani e também Ituano, daqui a pouquinho às 6h30, Brinco de Ouro, 7ª rodada, Campeonato Brasileiro Série C, com o nosso querido Gustavo Marques, que tá aqui, tá agitado, recebendo pessoas, dando autógrafo, voltou pra casa, Gustavo Marques. Ô Pedulino, tudo certinho amanhã? Será que tem Thiago Silva? Será que tem Neymar na convocação amanhã, que você estará cobrindo ao vivo, já nessa preparação, na contagem regressiva para a Copa do Mundo, futebol interior e Pix da galera? Será, Marcondão? Será que o Thiago Silva vai pra Copa? Será que o Neymar vai pra Copa? Será que o Paquetá vai pra Copa? Será que o Igor Thiago vai pra Copa também? Será que o Hugo Souza vai pra Copa? Muitas perguntas que o técnico Carlo Ancelotti já deve estar só de boa hoje no domingo, com o papelzinho feito com toda a escalação. O Marcondes, se me permitir, né? Vamos lá. O Neymar já sabe que foi convocado. Lógico. Pode ter certeza. Você viu que hoje ele recebeu das pessoas com o casaco da seleção brasileira, né? Com a blusa da seleção brasileira. E vazou uma informação que... Porque os jogadores que vão para a Copa, eles já estão sabendo, os 26. Por quê? A CBF, ela fala com o clube, comunica o clube, fala, vou convocar o Gustavo Marques. Ele estará presente na Copa do Mundo. Me dê documentação, como é que está a questão clínica dele, os últimos exames, me dá tudo. Envia tudo. Os clubes recebem essa informação que nós não temos. Então o atleta sabe que ele vai para a convocação. Sabe. Ele sabe que... Hoje o Neymar sabe, os 26 sabem, o Thiago Silva sabe que vai para a convocação. Ele sabe que vai para a Copa do Mundo. Não é surpresa. É surpresa, claro, só para confirmar o nome. Ele sai pra volta olímpica. E sem Rodrigo e sem Estevão, não tem como não levar o Neymar, né, Gustavo Marques? Exatamente. Tá tudo certo com o Neymar. Eu acho que precisa. A seleção brasileira vai precisar do Neymar. Não teria como o Ancelotti aí não convocar o mesmo. Sendo positivo ou negativo, ia falar, tá vendo? Se tiver... Olha lá, tá vendo? Se não tivesse convocado o Neymar, talvez... Então, a pressão seria dobrada se ele não convocasse o Neymar, né? Já tô colocando como se tivesse convocado, mas eu concordo com você. Por exemplo, talvez para algumas pessoas pegou mal o lance da blusa dele hoje, de verde e amarelo, mas ele disse que foi um presente de um amigo, né? É claro que ele aproveitou a vibe, né? Ele aproveitou esse rolê todo que tá no nome dele, e ele é diferente. E uma outra situação, hein, Gustavo e Pedro Lino, que estará amanhã no Rio de Janeiro. Gustavo, imagine só o Neymar com aquela contusão que ele teve em Cuiabá, ficou um período parado, depois saiu do Paris Saint-Germain, foi para a Arábia, veio para o Brasil, lesão em cima de lesão. Os jogadores brasileiros não poupam o Neymar, arregaçam ele na pancada, é um negócio assim, absurdo não proteger o nosso craque, né? Eu me lembro, recentemente, Campeonato Paulista, Rio Claro, Velo Clube, pô, já no descenso, último jogo, os caras quase quebraram o Neymar. Em jogadas em meio de campo, um negócio absurdo. Ou seja, imagine só, ele merece essa convocação. Além do talento que é o Neymar, o esforço que ele fez para chegar a esse ponto de estar na Copa do Mundo. Certamente é a última Copa dele, claro. E também é o último ano dele como atleta profissional. Eu também não tenho nenhuma dúvida nesse sentido. Mas ele merece, sim, por tudo que ele fez e por tudo que ele representa. É aquela história, né, Gustavo? Pô, você vai enfrentar uma França, você não tem Neymar, nem que atropela. Aí, pô, tem Neymar, segura 2.
Respeito, né? E Marcondão, só lembrando que essa será a Copa das Copas, né? Última Copa de Neymar, última Copa de Cristiano Ronaldo. De Messi. E última Copa de Lionel Messi. O Messi confirmadíssimo, né? O Messi confirmado. E evidentemente... Tá, passa aqui, por favor. É isso. É claro que é uma Copa de um outro patamar de craques, não, ô Gustavo, porque Messi tá saindo, última Copa dele. Cristiano Ronaldo, última Copa dele. Neymar, última Copa dele. Thiago Silva, última Copa dele. Mas em compensação, em contrapartida, você tem Endrick, que tem pelo menos umas 3, 4 Copas pela frente. Ou seja, há novos atletas sendo surgidos, né? Estão aí no mercado aí que certamente estarão nos dando alegria. A sua expectativa também com relação a isso, a presença não só do Neymar, que é o grande nome, né, mas também do Thiago, o Endrick também pode pintar. Eu não sei não se o Paquetá não fique fora dessa... E inclusive o João Pedro, que entraria, na minha opinião, Pedro do Flamengo. São jogadores diferenciados, né? Como você disse aí, Cristiano Ronaldo, Messi, o Neymar, são jogadores que uma bola individual ali pode resolver ali a parada, né? Eu acho que foi esse critério adotado pelos técnicos, né? Eu tenho certeza que o Neymar, é claro, não está em alto nível, não está em bom nível, mas é um jogador que é individualista, ou seja, uma bola ali individual que sobra, ele pode ali resolver a parada e fazer o gol para a seleção brasileira. Então, é a oportunidade, como você disse, a última Copa dele, um merecimento por tudo que ele fez, por tudo que ele representou pelo futebol do nosso país e também pelo futebol lá de fora. Pra mim já está convocado e é só você fazer a comparação, né? Claro, o Endrick tem tudo aí para fazer também uma boa Copa, né? Não tem tanto aí de carreira igual o Neymar. Mas o Neymar é um jogador especial, um jogador que pode resolver a parada. E sem contar também pelo marketing, né, o Marcondes, né? Parou o Brasil, todo mundo na expectativa, não somente pelo futebol, né? Apresentado pelo Neymar, mas o Neymar é uma figura, um personagem, né? Todo mundo ali espera. Imagine a frustração. É como eu disse aqui no último destaque meu, imagina a frustração da seleção brasileira não conseguir vencer a Copa e o Neymar não estando. A pressão, E a dúvida, mas aquele lance ela poderia estar com o Neymar em campo, ele ia meter essa bola diferente. É isso que eu tô falando. Isso aí. A pressão seria dobrada. Doutor Arthur, a gente mandou um abraço. Manda outro, Arthur, aí, uma Pode pessoa falar, que eu eu vendo. amo muito, meu parceiro, meu amigo. E se eu estou aqui é por conta dele e do Carlos Corsato. Aonde eu estiver e receber o convite, eu não penso duas vezes. Carlos Corsato, vulgo CJC. Por que CJC? Porque o irmão dele deu o código CJC. É Carlos José Corsato. A gente chama ele de CJC. CJC, então um abraço pro CJC e o grande Arthur Eugênio Matias. É isso aí, o carinho de todos aqui por você, viu, Gustavo? E o nosso respeito, não só pela pessoa, mas pelo profissional que você é. Eu devo tudo grande isso jornalista. Ao futebol interior que eu comecei minha carreira aqui, né? Quem me deu a primeira oportunidade foi o Arthur Eugênio Matias. Então eu sou cria de Arthur Eugênio Matias. E olha, e é muito gostoso quando nós representamos o futebol interior. Né? O mundo conhece o futebol interior. É muito gostoso isso, com credibilidade, com respeito. Né? É uma referência no esporte e mais um passo importante, né? Com relação à nossa ida à Copa do Mundo. Não é fácil você, um veículo, enviar 2 profissionais para a Copa do Mundo. Serão enviados o Pedulino e também uma fotógrafa junto com o Pedulino para os Estados Unidos, né, em parceria com o Pix da Galera. E vai o influencer, o surfista, também está dentro nessa parada aí, que é o influenciador do Pix da Galera, que é fantástico, menino maravilhoso. São talentos, juntando os talentos dos jovens jornalistas. Moto lá? É ele? É da moto, isso aí. Legal, fantástico. Vai ser uma cobertura de conteúdo importante, de credibilidade, no dia a dia da seleção brasileira, nos treinamentos e orientando o torcedor brasileiro também, né? O bate-papo no ambiente aí com os torcedores brasileiros nos Estados Unidos. Marcondes, a torcida do Guarani já vai chegando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Chove e faz frio em Campinas. E no time do Guarani hoje teremos uma novidade, hein? Será que o Fael Cardil vai aprovar essa novidade? Qual? Diego Torres de volta no time do Guarani. Por quê? O João teve
Teve o terceiro, né? Terceiro cartão amarelo, isso. Fez o quinto gol na segunda-feira, não foi? Isso, foi. Foi o quinto gol, Torres, portanto, aí. Não gosto tem- do Torres. Dá a mão aqui. E tem uma por outra gentileza aí, novidade dois. no banco. Ah, Ralf Ralf. de volta no time do Guarani. Muito bem. Aliás, Barco, desculpa te Ah. interromper. Não que eu não. Vixe, vou pra escalação já, A Gustavão. questão que eu não gosto do é isso, que eu não gosto dele. É o futebol. É o futebol É e, tipo assim, eu não tenho esperança. Não tenho esperança. Pode falar, Marcos. Vamos para as escalações de Guarani e Ituano. Ficha técnica do jogo. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Ituano no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E vai a campo com Kaique França no gol número 1. Na lateral direita, 2, Ian. Na zaga, 3, Rafael. E 13, Maurício Antônio. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, 8, Natan Melo. 15, Carlos Eduardo. E ele está de volta, 10, Diego Torres. Na frente, 11, Ebert. 21, Guilherme Cachoeira. E 19, Maranhão, repeteco do Bugre. Kaique França, Ian, Rafael, Maurício Antônio, Emerson, Natan Melo, Carlos Eduardo, Diego Torres, Ebert, Guilherme Cachoeira e Maranhão, caso o técnico Hélio Cizenando queira fazer substituições no decorrer da partida. O banco de reservas do Bugrão tem Matheus Klaus, Ralf, Rafael Donato, Guilherme Parede, Luca e Nayan, Renan Castro, Kevin, Isaac, O Mandrake, Cauã Jesus e Rafael Freitas. Futebol interior. O Ituano também está definido e escalado e vai a campo com o número 1, Wesley no gol. Na lateral direita, 2, Lucas Mota. Na zaga, 3, Léo Coutro. E 4, Matheus Mancini. Na lateral esquerda, 6, Thiaguinho. No meio, 5, GW. 7, Tássio. E 8, Cauã Richard. Na frente, 9, Razeira. 10, Guilherme Xavier. E 11, Neto Berola. O repeteco do Ituano, Wesley, Lucas Mota, Léo Coutro, Matheus Mancini, Thiaguinho, GW, Tássio, Cauã Richard, Razeira, Guilherme Xavier e Neto Berola. Caso o técnico Mazola Júnior queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Galo de Itu tem Saulo, Vitor Reis, Carlão, Leandro Sergipe, Dalpian, Alasson Carioca, Martan, Bruno Mezenga, Nelsinho, Bruno Alves, Stefanello e Léo Passos. Ituano é o grande campeão. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Arthur de Moraes Fernandes, assistente número 1, Johnny Camaneche Rocha, assistente número 2, Diego Henrique dos Santos Braga e o quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza. Gustavo Marques. Agora é com você, Gustavo. Grande Marcondes, obrigado. Vamos juntos, daqui a pouquinho tem Verde, que te quero verde. O Guarani Futebol Clube e Ituano daqui a pouquinho pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. E lembrando vocês, meus amigos, teremos novas eleições no Guarani, hein? Que coisa, hein? Que coisa! Vamos, Bugre! O verde que te quero verde! Vem de uma vitória, hein? Quer aí a segunda vitória, conseguiu vencer o Maringá fora de casa, placar de 5-0. E agora dentro de casa enfrenta o Ituano. Vamos, Bugre! Vamos, Guarani! Vamos, Bugrão! Será que hoje teremos flechada? Jogo difícil, hein? Olha aí, ó, técnico Mazola Júnior da equipe do Ituano, uma equipe experiente.
surpreende aqui pela escalação, mas hoje o Guarani jogando dentro de casa tem tudo para vencer. O Guarani com seu uniforme tradicional, a camisa verde, aí os shorts brancos e também o meião verde, a equipe do Ituano. A camisa é branca, os shorts é preto e o meião branco. O bravo Bugre Guerreiro ali se preparando, já vai ali conversando. O Guarani necessitando da vitória, precisa, tá bom, tá bem o Guarani no campeonato, mas é claro, uma vitória dentro de casa é muito importante para continuar aí, evidentemente, esse carinho aí, esse aplauso e a confiança, né, Marcondes? O Guarani que tinha perdido a confiança durante o Campeonato Brasileiro da Série C, até mesmo o técnico ali na Berlinda tinha perdido aí a confiança, mas depois da vitória contra o Maringá, parece que o Guarani consegue resgatar de volta essa confiança e o jogo de hoje é essencial para manter aí a confiança, né? Pode ser o jogo da confirmação de uma boa fase da equipe, né? E colocar um ponto final, talvez isso não, mas um ponto e vírgula aí com relação à cobrança em cima do técnico Bugrino, mas ele sabe que essa cobrança, ela irá acontecer enquanto durar a Série C. O time vai dar uma baixada na temperatura depois que for para a Série B. Acho que aí o cenário muda um pouquinho. Mas é importante, o time ainda não perdeu no campeonato. Destaque que vem de uma goleada fora de casa, fundamental, num jogo perfeito. O Guarani fez um jogo perfeito segunda-feira, tem tudo para realizar um jogo perfeito. São dois times que estão com vitórias e é um jogo chamado de 6 pontos, né? 12 contra 10 pontos. Então, o pega a treta vai ser forte no brinco já. Gustavo. Oi, diga, Pedro. O Guarani com camisa verde, shorts branco e meias verdes. O Ituano com camisas brancas, shorts pretos e meiões brancos no frio Brinco de Ouro da Princesa. Tá certo. E aí, a movimentação aí, Pedro? Tem gente aí no Brinco de Ouro? Nesse frio? Tem gente na parte de embaixo do tobogã, né? Na parte de baixo do tobogã. Tem um público legal. Cerca de uns 4 mil torcedores ali hoje no Brinco de Ouro, Gustavo. Tá certo. E a bola está rolando no brinco. Gustavo Martins vem aí, o Garganta de Ouro vai fugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Bora, Bugrão, pra cima deles! Aqui no FI Play, sou imagem no melhor do futebol. Lançamento feito, vem trabalhando bola a equipe do Guarani no sistema ofensivo, tentando ali com o Maranhão, não consegue. A recuperação é feita, vem a equipe do Ituano, a bola vai se perdendo. Arremesso manual na ponta esquerda para a equipe do Guarani. Já recolheu, abriu o jogo com o Emerson. O Emerson tentou fazer o levantamento, a bola vai se perdendo para fora. É arremesso manual outra vez aqui na ponta esquerda, favorecendo a equipe do Ituano, jogando fora de casa, jogando no Brinco de Ouro. Guarani no brinco, tentando aí a segunda vitória consecutiva nesse campeonato brasileiro da Série C. Trabalha a bola a equipe do Ituano, outra vez a bola vai se perdendo, o outro arremesso pro Ituano, sente ali o atleta do Guarani. Quem é ali o Pedro Lino que sentiu ali meio uma fisgada do Maranhão, é isso? Isso mesmo, Gustavo Marques, o Maranhão teve uma jogada, nossa, o jogador do Ituano chutou ali a canela do Maranhão, o Maranhão caiu, já tá tudo certo. Jogadores, tá ali o jogador número 10 do Ituano, Guilherme Xavier, conversa bastante com o árbitro Arthur de Moraes Fernandes, segue o jogo, 2 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 0 pro Guarani, 0 também pro Ituano, 1 minuto e 50 passados desse primeiro tempo. Ó, bola que sai ali pela direita, meu Deus do céu, vai pra cobrança ali, o Lucas Mota para a equipe do Ituano, ele trabalha a bola, conseguiu a recuperação, vem ele, vem o Herbert, tentou ali, a bola saiu outra vez, arremesso manual, sentiu alguma coisa ali, a arbitragem marcou. A bola saiu, né, arremesso manual. Tá certo, 2 minutos passados desse primeiro tempo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Vem a equipe do Ituano no sistema defensivo com o goleiro Wesley. Ele abre o jogo ali pro Lucas Mota. Ele tenta ali o lançamento. Deu certo. E ponta esquerda vem o Galo. Vem o Ituano no perigo. Ergue uma cabeça, faz o levantamento. Meu Deus do céu, sobrou ali pro Razeira. Mas já tinha ali subido a bandeira. Não estava valendo mais nada. Mas que susto, hein, Pedro Lino? Que susto, agora passou a torcida bugrina. O jogador do Ituano estava na frente da linha da zaga. Impedimento que o Kaique França irá cobrar 3 minutos no Brinco de Ouro. 0-0, Guarani e Ituano. Você ligado, você conectado no YouTube, um grande abraço pra você, meu amigo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, mande um abraço que nós vamos ali, evidentemente, ler o seu comentário Gustavo, ao vivo com o Pedro Lino. Chamou, falou, Pedrão. Fael Cardil, ouvinte assíduo aqui do futebol interior. Ele falou da seleção brasileira aqui, falou também do Guarani. Diego Torres está merecendo uma oportunidade melhor que Isaac, pode ter certeza. O Isaac também falou aqui também, Guarani 4, Ituano 0. E o Anápolis, ele falou também Anápolis 3, Barra 0. Só que tem um problema, Gustavo. Diga. O Barra tá vencendo o Anápolis por 1-0 fora de casa. Tá certo, então é o comentário. Obrigado aí pelo seu comentário. E continue aí mandando o seu comentário que o Pedro Lino vai ler ao vivo. Trabalha a bola, vem o Bugre na ponta direita, ultrapassando o círculo central, conseguiu no mano a mano, pediu falta, ganhou. Ali pra cima do Guilherme Cachoeira. Ó, rasgou, hein, a camisa, puxou tão forte. O Pedro Lino que chegou a rasgar a camisa, vai ter que trocar, hein. O Léo Coutro puxou a camisa do Guilherme Cachoeira. A camisa rasgou, mas segue o jogo, tem Guarani no ataque. Ebert com a bola, 0-0, 4 minutos do primeiro tempo. Ebert abre o jogo para Carlos Eduardo para Guilherme Cachoeira, tentam ali fazer o giro, não consegue a recuperação da equipe do Ituano, já trabalha a bola no sistema defensivo, faz o lançamento, deu certo na correria total, apenas observa, recupera Maurício Antônio arrumando a casa para a equipe do Bugre, já trabalha a bola com Natan Melo faz o toque, a bola volta lá pelo sistema defensivo com Kaique França, o goleiro do Bugrão, abre o jogo, conseguiu fazer o toque ali para Emerson dominou, vem trabalhando a bola para a equipe do Guarani, ele conseguiu passar do primeiro, pediu falta, ganhou falta ali na ponta esquerda, próximo do círculo central, segunda falta pro Bugre, Diego Torres ali abrindo os braços, já cobrando o árbitro, já trabalha a bola outra vez a equipe do Bugre com Maurício Antônio fez o lançamento para Guilherme Cachoeira conseguiu fazer ali o lançamento na ponta direita, vem o Guarani tentando fazer o cruzamento, ganha o arremesso manual lá pelo lado direito, Ian na bola, aperta o Bugrão, vem de novo, ponta direita, vai tentar fazer o cruzamento, Ian preparou, soltou, perdeu bola de novo, outro arremesso pro Bugre, o Bugre aperta, Pedro Lino. O Bugre vai pra cima do Ituano, chove neste exato momento no estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o Guarani tentando mais uma vitória na Série C e também se manter no G8 do Brasileirão da Série C. Vem de novo o Bugre, é o Diego Torres, o camisa 10 do Guarani, tentou fazer o giro, não consegue, recupera o Bugre, agora vai Bugre, e Carlos Eduardo fez o toque, abertura de bola, vem dominando no círculo central, e atenção torcedores, atenção amantes do futebol, vem comigo pro tempo e placar de jogo! Brinco de Ouro da Princesa, 7ª rodada, Campeonato Brasileiro Série C. Depois dessa vem Herbert, bateu pro gol. Trava, tira, afasta a zaga do Ituano, volta o Bugre. E pra Ian, cruzamento, passa, sobe de cabeça, tira. A bola volta ali, reboteada pro Carlos Eduardo, bateu pro gol. Wesley e salva a pátria do Ituano, Pedro Lino. Belíssimo chute do jogador do Guarani, o jogador era o Diego Torres, ele chutou, o Wesley fez belíssima defesa, Ituano no ataque, 7 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Quase o primeiro gol do Bugre, o Bugre aperta, quase o grito de gol do torcedor, completando o Campeonato Brasileiro, Série C, 7ª rodada, Brinco de Ouro, Guarani tem 0, Ituano também tem 0. Placar Futebol Interior Rivalo pelo Segundona Paulista, o Independente de Limeira venceu o Catanduvense por 4-0, o Itaquá venceu a União Mogi por 4-1 e o Rio Piretano empatou com o Assisense 1-1. Placar Futebol Interior Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo,
nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. O tempo vai passando, 7h30 passados desse primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 também pro Ituano. Vem trabalhando bola para a equipe do Guarani, vem lá no círculo central, trabalhando agora aqui próximo à defesa do Bugre. O levantamento, toca ali para Emerson, Emerson preparou, fez o toque, fez o giro, outra vez voltando ali no sistema defensivo, vem trabalhando com Maurício Antônio fez o toque para Ian preparou, soltou curtinha, vem trabalhando bola a equipe do Guarani com Natan Melo tentou fazer o toque, não consegue, a bola vai se perdendo para fora, arremesso manual pro Bugre, arremesso manual 0 pro Guarani, 0 também para o Ituano, 8 e 9 e passados desse primeiro tempo, arremesso manual para a equipe do Ituano, tem cobrança, prepara, faz o toque curtinho, vem trabalhando bola, vem ali a equipe do Ituano com Cauã Richard, ele tentou fazer o toque no círculo central, faz ali o lançamento nas costas, deu certo, invadiu, chegou batendo pro gol, Caseira! A bola explodiu na zaga, vai pra fora, escanteio pro Ituano, Pedro Lino. Belíssima jogada do Ituano, a bola sobrou para o Razeira, ele tirou o zagueiro Maurício Antônio, na hora do chute o Maurício Antônio se antecipou, a bola foi pra fora, é escanteio pro Guarani, é o primeiro escanteio na partida. 9 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vai pra cobrança ali de escanteio, o tempo vai passando, 9 passados desse primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 também pro Ituano. Tem escanteio, vai pra cobrança, momento de apreensão, meu Deus do céu, se segura aí, Bugrão, cruzamento na grande, a bola tá viva, Kaique França cega, de soco nela, tira o perigo, vem Diego Torres no contra-golpe, agora vai Bugrão, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso normal, tava tentando ali acionar o atleta da equipe do Guarani, mas foi bem esperto ali a zaga da equipe do Ituano, colocando a bola para fora, vem trabalhando ainda no círculo central, próximo ao círculo central, aliás, no sistema defensivo ainda, vem o Bugre com Emerson faz o lançamento, deu certo para Herbert tentou ali fazer o toque, foi puxado, pediu falta, nada, passe de bola para a equipe do Ituano, que vem trabalhando lá pela ponta direita, na correria total, nas costas sempre pro Razeira, tem que pegar esse atleta aí, tem que pegar esse cara aí, tá dando trabalho na ponta direita, vai tentar fazer o cruzamento, preferiu fazer o toque, vem trabalhando com o Guilherme fez o lançamento na grande área, toque de cabeça, a bola vai pra fora, é tiro de meta pro Bugre, negócio tá feio ali pela direita, hein, Pedro Lino, tão deixando ali o Razeira livre. O cruzamento foi do Guilherme Xavier, a bola passou milimetricamente na cabeça do Neto Berola, é apenas tiro de meta, que o goleiro Kaique França vai para a cobrança. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 7ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa, 10h30 passados, primeiro tempo, 0 Bugre, 0 também Ituano, daqui a pouquinho, Pedro, vem o Bugre, Diego Torres fez o toque na ponta esquerda, pra Emerson ergueu a cabeça, chegou batendo pro gol, a bola desviou, e pra fora, escanteio pro Bugre ou não, Pedro Lino? Não, o Emerson chutou, a bola foi pra fora. Foi torto mesmo? Foi torto, essa bola foi parar ali no fast food ali que tem perto do Guarani ali. Essa bola foi direto naquele fast food do Gustavo. Era pra ter cruzado, mas completando 11 primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 também pro Ituano, Brasileirão, Série C, 7ª rodada. Placar Futebol Interior ao vivo, Rivalo, pelo Brasileirão da Série A, o Coritiba venceu o Santos por 3-0 na Segundona Paulista. O José Bonifácio empatou com o América de Rio Preto em 1-1. E olha a goleada, na Segundona, o Guarulhos venceu o Paulinense por 7-1. Placar Futebol Interior Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Esse sou eu, 11, agora 12, o Marcondes, 12 minutos, vamos para a sua primeira análise, sei que é cedo ainda, mas dá para ter um termômetro aí do jogo até o momento? Dá, porque se você puxar o primeiro jogo do time no Campeonato Brasileiro, vai ser rigorosamente a mesma coisa que eu vou falar agora, porque os times fazem a mesma coisa e o Guarani não consegue arrumar a casa.
Os times, os adversários atacam muito pelas beiradas, nas costas dos dois laterais nossos, o Ian e também o Emerson, né? E sofre muito, principalmente nas costas do Ian, do Emerson. E nada foi feito até agora. Questão de cobertura de vaga, né? Cobre o lateral, não deixa tanto espaço assim. É problema, e o Guarani sofre desde o princípio do campeonato e nada se arruma. Vem o Guarani, Emerson tentou o cruzamento, chega para cortar a zaga do Ituano, a bola volta ali para Emerson. Emerson fez o toque, vem trabalhando bola a equipe do Guarani com Maurício Antônio. Maurício Antônio para Diego Torres, o cabeludo vai, Diego Torres, preparou, irmão, bateu pro gol. Espalma Wesley, a bola volta reboteada, afasta a zaga do Ituano, perigo. Vem o Bugre de novo com o Emerson, vai tentando preferir soltar a curtinho, a tabela deu certo, vem o Bugre, vai tentar disparar, não preferiu olhar, olhou, parou, vê com quem joga, soltou ali curtinho outra vez, trabalhando bola ali com o Natan Melo, bateu pro gol, pra fora do gol. Que coisa, Pedro Lino, bombardeio Bugrino, 3 oportunidades, mas a bola não vai pro gol, hein, Pedro Lino? Belíssima chegada do Guarani, primeiro com o Diego Torres, ele chutou. O goleiro Wesley fez belíssima defesa, sobrou pro Diego Torres, ele cruzou pro Herbert, o Herbert tocou, o Natan Melo chutou pra fora, é apenas tiro de meta pro Ituano. Tiro de meta pro Ituano, ainda não cobrou, vai cobrar agora o Wesley, o atleta, o goleiro da equipe do Ituano, faz o lançamento lá pro campo ofensivo, sobe de cabeça, a bola tá viva, conseguiu pra Herbert, tentou fazer o giro, não conseguiu, a recuperação foi feita com Lucas Mota, já trabalha essa bola, fez o toque na correria, Neto Berola, preparou, bateu pro gol, espalma Kaique França, escanteio pro Ituano, Pedro Lino. Se tem Guarani de lá, tem Ituano de cá também. O Neto Berola chutou de fora da área, o Kaique França esperto defendeu. É escanteio, segundo escanteio na partida. 15 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. 14h40, outro escanteio para a equipe do Ituano, lado esquerdo, cobrança na grande área, o toque de cabeça e o gol! Gol do Ituano! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. CW. Bola na rede. No cruzamento de escanteio, ele subiu sobre a defesa do Bugre. O toque de cabeça, a bola morreu no fundo do gol. CW é o nome dele. Abre o marcador do Brinco de Ouro para o delírio do torcedor do Ituano e a frustração da torcida do Guarani. Bola aérea, o toque de cabeça, 1 pro Ituano, 0 pro Guarani, Pedro Lino. Cruzamento de escanteio do Ituano, o GW, volante do Ituano, subiu mais alto que a zagueirada do Guarani. O placar está aberto no Brinco de Ouro da Princesa. Agora, 15 minutos do primeiro tempo. Ituano 1, Guarani 0, GW é o nome da fera. Uma bobeira, Marcondes. O Guarani, pra mim, era melhor no jogo. Não sei se você tem a mesma visão que eu. Uma bobagem, bola aérea. No individual, o Ituano abre o placar. Isso pode desmoronar a estratégia, pode fazer com que o Guarani venha aí, evidentemente, esfriar no jogo, Marcondes? Não, porque houve um ataque de 3 arremates de fora da área por parte do Guarani. Foi muito bem o goleiro Wesley do Ituano. E percebeu que a jogada do Ituano começou pela beirada esquerda de ataque, beirada direita do Guarani. Sim. Foi pro meio, livre de marcação, soltou a porrada, defendeu o Kaique. Na cobrança do escanteio, inadmissível o volante, o GW, ele subir, mesmo com a marcação. Pô, é fácil, é só cuidar uma marcação um pouco mais próxima. Isso bobeou o zagueiro, né? Pra mim, o Maurício Antônio bobeou, tanto é que ele tomou a frente de jogada. O cara que tomou a frente, ele tem total domínio da jogada, é dele a jogada, tanto é que ele fez o gol sem nenhum problema. Mas eu vejo o Guarani ainda numa performance interessante no jogo,
Porém, ainda percebo que o Herbert está muito preso lá de esquerda. Dá liberdade para o Herbert, dá liberdade para o Maranhão, para o Cachoeira, para eles trabalharem, né, ali na frente. Eu vejo que tem uma situação muito boa, mesmo porque são jogadores de muita qualidade e podem dar rendimentos à equipe, principalmente com o Torres partindo para frente. E vem o Bugre, tentou o cruzamento, pega bem o goleiro. Bugrão, vamos acordar, dá tempo ainda. Vem Emerson pro Bugre, ele trabalha essa bola, preparou, tentando ali abrir espaços. Vai tentando ali fazer o toque, deu certo, ponta esquerda pra Herbert. Herbert tentou fazer o toque, vem levantando com Carlos Eduardo. Carlos Eduardo já fez o toque pra Diego Torres, dominou com a perna direita para olha, vê quem joga, vai fazer ali a inversão de bola da direita pra esquerda do Leme, ao pontal pra ali pro Emerson. Emerson, devolução feita, meu Deus do céu, pro Natan Melo. Natan Melo, sistema defensivo, círculo central, vem trabalhando bola com o Rafael. Rafael na correria, ultrapassando o círculo central, a abertura de bola para Herbert. Herbert preparou, tentou, fez ali o giro, conseguiu o drible, invadiu o cruzamento, toque de cabeça, foi errado. Não deu pro Ian. Foi muito alto ou foi muito forte, Pedrolino? Mas tinha tudo, hein? O cruzamento foi ali, pom, né? Foi os dois, ô Gustavo. Foi alto e forte. A bola sobrou pro goleiro Wesley, que fez bela defesa. 18 minutos do primeiro tempo. 1-0 pro Ituano e tem Guarani no campo de defesa com ele, Rafael, camisa número 3. Essa bola, Gustavo, era pro Maranhão e não pro Cachoeira, pelo tamanho, pro Ian, que são pequenos. Se é pro Cachoeira, é 1-1 o jogo. Marcondes, eu te pergunto agora, ainda 18 minutos do primeiro tempo, se esse resultado continuar, Hélio Cizenando balança? Claro que não, para. Não. Já foi o tempo dele de passar a tempestade ali. Agora não, ele tá no paz e amor por enquanto. E ontem, Marcondão, ontem à noite, o Maringá venceu o Ipiranga por 4-1. Vem Emerson, cruzamento no gol de empate do Guarani, pra fora! Nossa, quase Maranhão. O Emerson na ponta esquerda, o cruzamento, ele se sobressaiu, toque de cabeça por muito pouco. O Guarani não empata o jogo. Pedrolino, o homem da Copa de Gaí. O Rafael, na verdade o Emerson, fez belíssima jogada. Ele cruzou na hora e falou, faz. Maranhão, faz. O Maranhão pulou. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Wesley. O tempo vai passando e atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, daqui a pouquinho veio o Ituano. Tentam ali fazer o toque, tem liberdade na ponta esquerda pro Tássio. Tássio, cruzamento, afasta a zaga da equipe do Guarani. É outro escanteio pela direita, terceiro escanteio do Ituano no jogo, 20 passados. Primeiro tempo 0 pro Guarani, 1 pro Ituano. Placar Futebol Interior ao vivo Rivalo. Pelo Brasileirão da Série A, o Grêmio empatou com o Bahia 1-1, o Botafogo venceu o Corinthians por 3-1 e pela Série B, o Atlético empatou com o Juventude 1-1. Placar Futebol Interior ao vivo Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite até cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Foi Ituano, cruzamento, afasta a zaga do Bugre. A bola volta reboteada, outro cruzamento, a bola tá viva, tira de cabeça, afasta o perigo. Olha o Herbert ali fazendo a burrada do sistema defensivo. Na verdade, não era o Maranhão, né? Fazendo ali o barabalhão, uma burrada ali no sistema defensivo. O Maranhão fez 2 gols no último jogo, Gustavo. Eu acho que agora ele tá voltando ao normal. Também acho. Arremesso Manuel Marcondes, 21-20, Marcondão. Depois do gol do Ituano, ele deu uma crescida na partida. O Guarani continua. Olha o Ituano. Olha o Neto Beirola, tentou fazer o cruzamento, afasta a zaga da equipe do Guarani. E sempre nas costas do Emerson. Isso é um problema decorrente que se ser ajustado. É um corredor que a equipe do Ituano aproveita bem. Mas vejo ainda o Guarani bem em campo, ele não tá perdido, ele não tomou o gol e tomou a porrada, né? Ele tomou o gol, assimilou legal, tá partindo pra cima. Tô gostando do Torres, por incrível que possa parecer. Tá invertendo jogadas, tá fazendo com que o time jogue um pouco mais de velocidade, faz a inversão. Eu acho que esse é um papel do camisa 10, é o que ele tá executando até o momento de forma positiva.
22 minutos, vamos Bugre, vamos Verde, que te quero verde, vem Emerson para a equipe do Guarani, lá pelo sistema defensivo, ultrapassando o círculo central, lado esquerdo, ele para, olha, vê quem joga, tenta fazer abertura de bola, deu certo, vem carregando com Guilherme Cachoeira, lá vai Cachoeira para cima de 2 jogadores, ele fez o giro certo, vai tentar fazer o cruzamento, a bola explodiu na zaga do Ituano, antes de sair completa, tira a zaga, a bola volta ali, reboteada com o Natan Melo, chuva aperta no brinco de ouro da Princesa, círculo central domina com o Rafael vem trabalhando para Ian tentou fazer o toque, vem dominando ainda, ali com ele, preparou fazer o toque, fez ali o corte, perdeu, tentou fazer o corte ali por 2 vezes, perdeu, agora ganha uma falta ali, a equipe do Ituano lá pelo sistema defensivo, jogador do Guarani caído, Ian, ali tá reclamando do que, Pedro Lino? O Ian tá reclamando ali de uma cotovelada do camisa número 10, Guilherme Xavier do Ituano. Pelo jeito, o árbitro não vai acontecer nenhum amarelo. 23 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 pro Ituano no Brinco de Ouro da Princesa. Aí vai lá o Arthur de Moraes Fernandes, o dono do apito, conversar com o Ian. Tudo certo, segue o jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 23 e 15 passados desse primeiro tempo, 0 pro Guarani, 1 pro Ituano, gol de ZW, hein? Vem trabalhando bola a equipe do Ituano lá pelo sistema defensivo, já vem trabalhando ali com o Lucas Mota pela direita, preferiu fazer o toque, domina, tem liberdade, tem facilidade pelo lado direito a equipe do Ituano, com o Razeira, camisa 9, ele preferiu fazer o toque para Tássio, abertura de bola para GW já fez o toque para Cauã Richard fez o toque na ponta, trabalha com o Thiaguinho tentou passar, sofreu falta, ganhou. Ou não? Tá marcando o que ali? Tiro de meta pro goleiro Kaique França. Viu? Foi falta, pra mim foi falta, hein? Chove forte nesse momento no Brinco de Ouro, hein, ô Gustavo? Chove forte, que coisa, o torcedor saiu de casa nessa chuva e merece a vitória, aperta a chuva lá no Brinco de Ouro da Princesa. E digo mais, jogo com chuva, quando o seu time tá ganhando, é uma das 7 maravilhas do mundo. Verdade, hein? Deixa eu ficar. Só quando o seu time tá ganhando, quando não ganha, aí é complicado. Só perde pra namorada, né? Se for assistir um filminho em casa. Tirando isso, eu concordo com você. Abre o jogo, vem trabalhando bola, vem trabalhando a equipe do Ituano, faz ali o toque, domina na ponta esquerda, na correria total, tem liberdade, Thiaguinho vai fazer o cruzamento, a bola sobrou, impressionante, como tem liberdade nas 2 laterais a equipe do Ituano, trabalha a bola para Cássio fez o toque para GW abriu, vem o Ituano, pediu falta, não deu nada. Segue o jogo. Cima do Neto Berola, Pedro Lino, mas a liberdade que tem ali, que encontra o Ituano nas laterais, é impressionante, viu? Mas o Gustavo, o detalhe é o seguinte, depois desse ataque do Maranhão, parou o jogo. Parou o jogo. É assim, a liberdade é construída mediante a qualidade técnica do Ituano e a qualidade tática do Ituano. O Ituano arrumado em campo, dá de 1.000-0 em relação ao Guarani. Pelo menos até agora do jogo, com 25 do primeiro tempo. Taticamente, o time preenche mais o espaço, trabalha essa bola, gira essa bola, sabe? É um time agrupado, sabe o que faz com a bola, tem a penetração, tem o atacante, ele flui um pouquinho melhor ali com o Berola, que é um atacante interessante, dá uma de meia, de muita qualidade. Então, a equipe do Ituano, tecnicamente e taticamente, ela está melhor que a equipe do Guarani, isso é fato. FI Playson, imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Emerson para a equipe do Guarani, ele tem liberdade, fez o corte seco, preferiu soltar essa bola, vem dominando, vem Bugre, vai com Carlos Eduardo, ele abre o jogo, fez o toque para Natan Melo para Diego Torres, preparou, soltou essa bola para Ian, devolução para Diego Torres, se escancarar ele bate, preferiu soltar essa bola para Carlos Eduardo quase ele perdeu, o Guarani volta no círculo central, trabalha a bola, vem Bugre, Carlos Eduardo preparou, fez o toque para Ian na ponta direita, ele preparou, fez o corte, abriu, escancarou, bateu pro gol pra fora! Fez tudo certo! Ele cortou ali pelo lado direito, quando escancarou ao invés de cruzar e bateu, Pedro Lino. Isso mesmo, o Guilherme Cachoeira fez belíssima jogada, tirou o zagueiro do Ituano, chutou, a bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Wesley do Ituano cobrar. 27 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 pro Ituano no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cachoeira, grande Cachoeira. E o Cachoeira, hein? Que coisa, hein? Você é louco, Cachoeira.
Vem trabalhando, bola a equipe do Ituano lá pelo sistema defensivo. Ele preferiu fazer o toque, aliás, da sistema ofensivo. Tentou ali fazer o toque, a bola vai se perdendo. Fica tranquilo ali com o goleiro da equipe do Guarani, que é o Kaique França. Ele preferiu fazer o toque. Agora sim é o Ian, não era o Ian, aquela hora era o Cachoeira, mas agora sim é o Ian trabalhando essa bola. Tem gol, informa Pedrolino. Placar Futebol Interior ao vivo, Rivalo pela Série B no Clássico Rei em Fortaleza. O Fortaleza abre o placar. Mailton, Fortaleza 1, Ceará 0. Olha que jogada linda no Cachoeira, deu certo. Tira, afasta a zaga do Ituano. Quase, hein, Pedrolino? Que jogada, hein? Quase, belíssima jogada do Cachoeira. O Cachoeira que tá jogando bem nesse primeiro tempo, Daniel. O Gustavo. Tem um amarelo ali. Pelo jeito, vamos ver pra quem que é o amarelo do Ituano. Foi jogado em cima do Rafael. Não, é o 9, é o Razeira. Razeira 9, amarelado. Anota aí, Bolacha. Primeiro amarelo na partida. Que coisa, vai, Bugre. Bugrão, alô, verde, que te quero verde. A chuva aperta, hein? Vai, Bugrão, na emoção, vem Emerson. Emerson preferiu fazer o toque curtinha para Diego Torres. Uma hora na direita, outra hora na esquerda. Vem Diego Torres, o camisa 10 do Bugre. Diga, Pedrolino. Aqui no YouTube, o Marcelo Borges, maior torcedor da Chapecoense, da região, a Chapecoense que vai empatando com o Remo em 1-1 no Brasileirão da Série A. Ele mandou assim: boa noite, amigos da transmissão. Um abraço para Gustavo Marques, Pedrolino e também Marcondes, a melhor da equipe. Ele falou que está ao lado do Furacão do Oeste. O Fael Cardil mandou aqui também: a vibração da narração é demais, mas vendo ao vivo na TV não é nada disso. O Fael Cardil mandou também: esse Maranhão é muito ruim. Ele só apanha da bola. O Pantera Oliveira, vamos Ituano, você é grande. A maior do interior está com você. A Catarina Melo, vai Bugre. Vai Bugrão, vamos Bugre, 29 minutos passados. É primeiro tempo, F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. E ali meu Deus do céu, que coisa, hein? É uma reclamação dali, uma reclamação de lá, um cartão daqui e um cartão de lá. Mas tem falta pro Guarani, ponta esquerda. Quem tá na bola é o Cachoeira ou... Não, quem tá na bola é o Carlos Eduardo e é amarelo pro Neto Berola, camisa número 11 do Ituano, Gustavo. Tá certo, então, Carlos Eduardo na bola, tem oportunidade o Guarani de sair para o intervalo com o empate, vai, Carlos Eduardo. Vai, Carlos Eduardo. Quem sabe agora vai verde, que te quero verde. E bola tá viva, direto, tira o goleiro. A bola volta ali, reboteada pro Ian. Ian preferiu fazer o toque ali pro Diego Torres. Lançamento, vem o Bugre. Vai tentar fazer o cruzamento, sombrou, chega batendo pro gol, pra fora. Pra fora do gol, Diego Torres desperdiçou essa, ô Pedrolino. Belíssimo cruzamento do Carlos Eduardo, o Wesley fez a defesa, a bola sobrou pro Diego Torres, ele chutou, a bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Wesley. O tempo vai passando, você vai curtindo aqui no F-Play, sua imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, Brinco de Ouro, 7ª rodada, 0 pro Bugre, 0 também pro Ituano. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo pela Série C. O Caxias venceu o Paysandu por 2-0, a Ferroviária venceu o Brusque por 1-0 e pela Série B, o Vila Nova vai vencendo o Avaí por 2-0, esse jogo está no intervalo. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo, cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade, é só na Rivalo. O QR Code está na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. E você, já apostou na Rivalo hoje? Não? Então aposte agora! Tem ali uma falta, o jogador do Guarani está caído, a arbitragem para e parece ser o Emerson caído ao solo, sentindo dores na nuca, hein, ô Pedrolino? Ele mesmo, o Emerson tá caído com a mão na nuca.
Falta tiro livre indireto, Gustavo Marques. 32 minutos do primeiro tempo, 1-0 Ituano. Foi ali, mas ali foi o camisa número 5 do Ituano, GW. E o Emerson, o GW fez ali meio que uma cama de gato no Emerson. Segue o jogo, 32 minutos, 1-0 pro Ituano. E aí, o Marcondes, 32-20, eu quero também mais uma análise sua. O Guarani, é claro que o Ituano, após ali fazer o gol, cresceu na partida e a liberdade continua pelas laterais. É impressionante, né, o Marcondes? Continua e aumenta porque o time da casa, o Guarani, precisa sair pro jogo e dar mais espaço. Agora falta o time ficar mais ligado no jogo, entender mais a jogada, entender o quadro, né? Por exemplo, a falta do Carlos Eduardo. Pô, a barreira do Wesley estava ridícula. O canto inteirinho, o canto direito dele, aberto na cobrança de falta. Pô, o Carlos Eduardo viu uma barreira, a barreira estava marcando o pó de escanteio. Pô, bate no canto direito, é 1-1. Esse tipo de leitura você tem que ter no jogo. Pô, a chance de empatar a partida, não porque teve a bola parada, você vai enfiar ela dentro da grande área. Não, pô, vê como é que tá. Pô, o goleiro me deu daqui. A falha de marcação na barreira. Bate no gol. Então, essa leitura o Guarani não tá tendo. O Torres começou a fazer isso. Deu uma paradinha, talvez até pelo cansaço, em razão da chuva, gramado pesado. Ô, Gustavo. Oi. Até pensei que iria na noite deste domingo no rodeio de Hortolândia, mas com essa chuva, impossível, hein? Pedro, acho que é melhor você também sossegar seu facho, não se contundir, porque você vai pra Copa, né? Melhor ficar quietinho. Melhor ficar em casa, vai descansar. Olha lá. Que coisa! Tem falta! Tem falta o Guarani pela ponta direita. Os caras adoram Meu domingo à noite, Deus hein? do céu! Esse é o Eduardo Bolacha nos botões, aqui dos canais Futebol Interior. Ele tá sentindo dores. Se um sentiu dores na nuca, o outro tá sentindo dores na testa, é isso, ô Pedro Lino? Nas partes íntimas. Não, por isso que eu falei testa. Na testa de baixo. O camisa número 5, GW, caído. Os jogadores conversam com ele ali, 34 minutos, 1-0 pro Ituano. Na verdade, não é na parte de baixo, Gustavo, é na lombar. Olha, é isso que o torcedor, evidentemente, do Guarani não consegue acreditar, né? Vem de uma vitória de 5-0 fora de casa. Eu falei contra isso o Maringá. segunda-feira à noite. Não tem como sonhar. Ô, Gustavo, Oi. eu digo mais, esse bolacha é guloso, viu? Meu Deus do céu. Eu até comentei isso na segunda-feira. Calma, que o 5-0 não representa tudo isso, não. Calma. Apagou o fogo no momento. Vai ter um jogo difícil contra... Claro que vai ter uma semana tranquila, óbvio. Teve uma semana tranquila? Teve. Entrou bem no jogo. Houve falha de marcação. Mas o time não está fora do jogo. O Guarani não entende algumas jogadas, não consegue ler algumas jogadas, mas ele não está fora do jogo, ele está no jogo ainda. É isso aí, vem Diego Torres trabalhando bola lá pelo sistema defensivo. Abre o jogo no círculo central, vem trabalhando, vai Bugre. Vem Diego Torres, recolheu, fez o toque na ponta para Herbert. Herbert preparou, pedalou, foi pra cima, tentou fazer o toque, a bola volta. Reboteada aí pro Guarani, vem trabalhando ali com o camisa 8, que é o Natan Melo. Fez o toque pra Herbert. Herbert solta a bola, vem dominando outra vez o Guarani na ponta. Fez o toque pro Cachoeira, tentou bater pro gol. A bola foi pra fora. Apenas lateral pro Ituano. Arremesso manual pro Ituano. 0 pro Guarani, 1 pro Ituano. FI Play. Som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A bola vai ali outra vez no sistema defensivo, trabalhando bola quase ali. A recuperação da equipe do Guarani, mas não deu certo. Vem trabalhando bola outra vez o Ituano pelas laterais, completa, tira a zaga, a bola vai se perdendo. E ali dando outra vez o arremesso manual, a arbitragem do jogo. 0 pro Guarani, 1 pro Ituano. Diga aí, o Pedro Lino chamou, falou. Neste momento, com a vitória do Ituano, o Ituano vai subindo para a 4ª colocação com 13 pontos ganhos. E o Guarani caindo para a 6ª com 12 pontos. Um confronto direto, né, Marcondes? Estou invertendo posições. Por esse motivo, a importância da vitória da equipe do Guarani. Estou invertendo posições, né? É isso. Ituano veio para vencer, mas não acabou o jogo ainda. Calma que não acredito nesse placar final, não. De 1-0 não é definitivo, não. Para você, Marcondes, o Guarani é melhor no jogo nesse momento? Não, ele oscila em momentos bons. Mas, no geral, o Ituano é melhor. No geral, taticamente, na questão individual, posicionamento, ele é melhor. O Guarani tenta, mas ele tenta batendo cabeça na parede. Segundo tempo é muito provável que ele venha com o Guilherme Parede, viu?
Tá certo, então. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Abre o jogo, vem trabalhando bola a equipe do Guarani com o Natan Melo. Natan Melo preparou, fez o toque. A abertura de bola, tenta ali o Bugre, outra vez perde a recuperação da equipe do Ituano. Vem ali pra cima, ganha falta o Ituano. Ponta direita lá pelo sistema defensivo. F-Play, sua imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. 0 pro Guarani, 0 pro Ituano. O jogo tá parado, o jogador do Ituano sentindo dores ali no ombro direito. Ali foi forte pra cima o atleta da equipe do Guarani. Na ocasião era o Carlos Eduardo. Ali a arbitragem em cima marcou falta. Agora sim vai se levantando o atleta, o Neto Berola. Aliás, não, é o Caseira, é o Razeira, aliás, né? É o Razeira ali que acabou sentindo dores no ombro. Tem falta a equipe do Ituano, Pedro. Falta para a equipe do Ituano. O Wesley, goleiro sem pressa, vai fazer a cobrança. 38 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 para o Galo de Itu. Se tem duas coisas que eu sentia saudade aqui nos canais Futebol Interior, é claro, de estar aqui novamente, rever os amigos e aquela pizza do Dadá. Teremos hoje aquela pizza, Marcondes? Sim! Ai, que bom, hein? Que bom, que bom, que bom! Tem arremesso manual, vem o Tássio para a equipe do Ituano e para a cobrança de arremesso manual. O Tássio vai tentar fazer o toque curtinho, a tabela errada, vem Bugre na recuperação, botou para correr, vem trabalhando, bola Maranhão, vai Maranhão, preparou, apertou, soltou ali para Diego Torres. Diego Torres ergueu a cabeça, fez o toque na correria total, vai descendo o Carlos Eduardo. E Carlos Eduardo pro Rembert. Rembert cortou, foi para cima, ergueu a cabeça, faz a inversão da esquerda para direita, tentou ajeitar ali o Cachoeira, fez o giro bonito, preferiu soltar essa bola para Natan Melo. Natan Melo, a devolução foi feita, domina aqui para outra vez, e para Carlos Eduardo. Ele fez o cruzamento, tira a zaga da equipe do Ituano. A bola volta outra vez, reboteada para a equipe do Guarani, fez o toque, vem trabalhando ainda com ele, o camisa 8, Natan Melo. Ele abre o jogo, já faz o toque na correria total pro camisa 2, que é o Ian. Ian fez o toque, deu certo, que jogada linda no Cachoeira, vai fazer, batia pro gol, Cachoeira! Foi o Ian. Nossa, ele preferiu ali fazer o toque, o Pedro Lino. O Cachoeira fez belíssima jogada, ele preferiu fazer o toque. Ao invés de chutar para o gol do goleiro Wesley, tem Ituano no ataque no momento que o lançamento chega para pegar ali o goleiro. Que coisa, era para ter batido pro gol. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Ele seria convocado pelo Nacional. Não, calma. Gustavo, no momento que o Red Bull Bragantino abre o placar em Bragança Paulista, Thiago Volpe de pênalti, goleiro batendo pênalti. Red Bull Bragantino 1, Vitória 0. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. Vem o Guarani aperta, sente o bom momento. Quer o gol de empate. O jogador tá caído ali, o camisa número 21, que é o Guilherme Cachoeira. A arbitragem tá marcando falta ou arremesso? Deu apenas arremesso? Tiro de meta. Não, tiro de meta não, é lateral. Arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. O Guarani vai perdendo o jogo, 0 pro Guarani, 1 para a equipe do Ituano. 40 minutos passados deste primeiro tempo. Vai Bugre, vai Verde, que te quero Verde. Vai pro gol de empate. Dominou, fez o toque ali, o Cachoeira ajeitou pro Diego Torres. Diego Torres tentou a devolução, deu certo, pedalou, foi pra cima, vai tentar fazer o cruzamento. A bola volta ali, reboteada, domina ali com ele. E Carlos Eduardo conseguiu fazer o toque pra Cachoeira, cruzamento, pintou, pegou bem o goleiro. O Wesley no gol pra fazer a defesa, jogada ali, meio que na tabela do Guarani, quase proporcionou o gol de empate, hein, Pedro Lino? Guarani tenta o gol de empate antes de terminar o primeiro tempo, só que esbarra na zaga e no goleiro Wesley do Ituano. Tem Guarani no ataque agora, 41 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 pro Ituano. Neto Berola. Vem Neto Berola, saiu mal a equipe do Guarani. Neto Berola fez o corte, chegou batendo pro gol, desvio. Escanteio pro Ituano, Pedro Lino. Bobeada da zaga do Guarani agora, o Rafael perdeu a bola. O Neto Berola pegou, chutou a bola, foi pra escanteio. É escanteio pro Ituano. 1-0 pro Galo de Itu, 41 minutos do primeiro tempo. 41 minutos, diga, Marcondes. Rapidinho, as bobeiras que deram até agora. O Cachoeira não deixou a bola passar no primeiro momento. A saída cruzou a bola agora no momento errado. Então, esses detalhes, essas pontas estão fechando a favor do Ituano. Tássio.
Tássio na bola, no escanteio pro Ituano, ponta esquerda, vai chover, bola na área do Guarani, meu Deus do céu, se segura aí, Bugrão, sai de soco nela no rebote. E o gol do Ituano, bola parada, no cruzamento, o goleiro Kaique França espalmou. Mas no rebote, Neto Berola empurrando a bola para o fundo do gol. Ampliando o placar do Brinco. 2 para o Ituano, 0 para o Guarani. Pedro Lino. É o mesmo lance do primeiro gol do Ituano. O escanteio do Tássio. O Kaique França bateu roupa, a bola sobrou para o Neto Berola, que apenas escorou para o fundo das redes. Agora, Ituano 2, Guarani 0, 42 minutos do primeiro tempo, Neto Berola é o nome da fera. Que coisa, hein? No começo parecia um replay, né, ô Marcondes? Rigorosamente a mesma coisa, na cobrança do escanteio, na cabeça do número 5 que fez o primeiro gol. O goleiro, o Kaique, foi desesperado no toque para evitar, que seria gol novamente do GW. Ele tocou, dividiu com o goleiro Bugrino e a bola sobrou pro Neto, que é habilidoso, experiente, fez o segundo gol. Mas rigorosamente igual. As bobeiras que o Guarani comete nos erros comuns e as bobeiras, os erros são comuns. Esse é o problema, não muda. Que coisa, hein? Olha o Guarani quase fazendo aí o primeiro gol, descontando aí nesse primeiro tempo, mas tem um escanteio. Ponta esquerda, vai Bugrão, vai Verde, que te quero Verde. Vamos descontar no jogo, a bola tá viva, cruzamento. Como pode? Como pode fazer um cruzamento desse, uma cobrança O jogador dessa, que cobra o escanteio no primeiro pau tem que ficar uma semana treinando, né? Não dá. É Carlos Eduardo na bola de novo, Gustavo. Carlos Eduardo na bola, tem escanteio, a bola tá viva dentro da grande área, passa por todo mundo. A bola continua viva dentro da grande área. Nossa, meu Deus do céu. Foi tentar ali uma bicicleta, acabou se atrapalhando todo. O Ituano que não tem nada a ver com isso. Vem no contra-golpe, o toque é feito, conseguiu a recuperação. Vem o Bugre, é agora pra descontar. Vai Bugrão, chegou batendo pro gol, desviou. Escanteio pro Bugre, escanteio pro Bugre, Pedro Lino. A bola sobrou pro Ebert, ele chutou, a bola desviou no zagueiro do Ituano, é escanteio pro Bugrão, 44 minutos do primeiro tempo, Diego Torres na bola. O tempo vai passando, o Guarani vai perdendo quase 45, 44 e 40, escanteio, Diego Torres na bola, cruzamento, tira, sobe de cabeça, completa ali a equipe do Ituano, a bola volta viva no círculo central, trabalha para Emerson, Emerson preparou, fez o toque aí para Ebert, Ebert pedalou, foi para cima, cruzamento na grande, era o toque de cabeça, flechada! Que frango! Que frango! O gol do Bugre! Futebol é a nossa paixão. É gol, No cruzamento de Robert na cabeça de Natan Melo. A bola escorregou. Frangaço do goleiro Wesley. A bola morreu no fundo do gol. Desconta o Guarani do Brinco de Ouro. Natan Melo é o nome dele. Na marca de 44 passados deste primeiro tempo. O Bugre tem uma, o placar, o Ituano tem 2, Pedro Lino. Que frango no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Escanteio do Guarani, o Natan Melo cabeceou. O Wesley tomou um frango, a bola foi por baixo das pernas dele. O Guarani diminui no brincão. Ituano 2, Guarani 1, Natan Melo é o nome da fera. E vem o Ituano de novo no cruzamento, completa, tira, afasta ali a zaga da equipe do Bugre. Vem outra vez o Ituano, consegue a recuperação, vai Bugre, e pra empata no jogo. Na correria total, conseguiu passar com Guilherme Cachoeira, tentou ali fazer o lançamento, a bola tá viva dentro da grande área, chegou, afasta. Tira Matheus Mancini, manda a bola pra fora, escanteio pro Guarani, escanteio pro Bugre, Pedro Lino. Mais um escanteio pro Guarani, Diego Torres na bola, 47 minutos do primeiro tempo, segue 2-1 pro Ituano. E o árbitro não subiu a placa de até agora, hein?
Diego Torres na bola, quem sabe agora pro gol de empate. A bola tá viva, o toque de cabeça! Passa à esquerda, lambendo o poste! E quase o gol de empate do Bugre. Pedro Lino, me conta o que você viu que eu não vi. O Diego Torres cobrou escanteio, ia ser de zagueiro pra zagueiro. O Rafael cabeceou, a bola sobrou pro Maurício Antônio, a bola foi pra fora. 47 minutos do primeiro tempo, 2-1 pro Ituano. Que coisa, ô Marcondes. Quase 48, a bola passou lambendo o poste, hein? Seria o gol de empate do Bugre. Mas o futebol é muito gostoso por causa disso, né? Todo mundo Amarelo. Pois não? Amarelo pro camisa número 2, Ian do Guarani. Todo mundo achava que o primeiro tempo já tinha ido pra roça, né? Um jogo osso pro Guarani. Aí fez um gol numa falha do goleiro, não tem nem aí o Natan. Cresceu, teve a oportunidade agora de empatar o jogo, ou seja, o futebol é muito dinâmico. O técnico bugrino agora, ele tem que aproveitar o intervalo, corrigir os pontos negativos e fazer com que o time volte a jogar com mais atenção, que o Torres volte a jogar. O Torres parou, só tá na bola parada, ele parou de jogar bola, ele sumiu do jogo depois dos 28 e precisa dele, precisa do camisa 10. E ali tem outro cartão amarelo, Pedro Lino, parece o Rafael da equipe do Guarani recebendo o cartão. Foi do Ituano? Foi o camisa número 5, o GW. GW está amarelado. Gramado escorregadio, o freio não pegou, velho, já era, trombou. Que coisa, 1 pro Guarani, 2 pro Ituano. Nada dos acréscimos, ô Pedro Lino? Até agora nada. E vem Emerson, que bom, vai Emerson, ele preparou, soltou essa bola aqui pra Herbert, Herbert na ponta esquerda, fez o toque, tenta ali outra vez pro Carlos Eduardo fez o toque, Herbert chega ali pra arrumar a casa, ele domina, ergue a cabeça, vê com quem joga, tenta fazer o lançamento nas costas, acabou dando certo, bola tá viva, deixa ali o Ian, ganha o escanteio pro Guarani, aos 49 deste primeiro tempo, Pedro Lino. Mais um escanteio pro Guarani. Diego Torres na bola. É o Bugre tentando um empate antes do intervalo. Quem sabe agora vai Bugrão. E amarelado, 1 minuto de acréscimos ali. O Guarani tem a oportunidade de empatar o jogo. A bola tá viva, sobe de cabeça, tirou, vai Emerson, escorregou, chegou batendo pro gol, desvio. Outro escanteio pro Guarani. Ponta esquerda agora, Pedro Lino. Outro escanteio pro Guarani. Agora a jogada do Emerson. A bola foi pra fora. É escanteio pro Bugre. Carlos Eduardo na bola. 49 minutos do primeiro tempo. Segue 2-1 pro Guarani, pro Ituano. Último lance do jogo. Vai Bugrão. Ai, meu coração. Bola tá viva. Sai de soco nela. O Wesley pra cortar. E o árbitro pra apitar. Termina o primeiro tempo no Brinco, 50 cravados, Guarani tem 1, gol de Natan Melo, o Ituano tem 2, Neto Berola e GW e Neto Berola. Agora o intervalo mais que experiente, nos microfones do Futebol Interior, ele, Marcondes, diga aí Marcondes. Valeu, Gustavo Marques, Ituano 2-1, mas deu uma recuperação legal nesse finalzinho de primeiro tempo. Pedro Lino 2-1, vencendo parcialmente o Ituano. Fim do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Ituano vai vencendo o Guarani por 2-1. E uma curiosidade ali, Marcondão. Na hora que os jogadores do Ituano saíram pro vestiário, todo mundo abraçando e conversando com o goleiro Wesley. É, porque foi tomar um gol entre as pernas e depois o time do Guarani foi em cima, né? Foi em cima. Teve oportunidade, mas certamente nós teremos um segundo tempo muito diferente, um time mais ligado, um time mais atento com relação a esta primeira etapa e buscando certamente aí um resultado positivo, né? Negativo por enquanto, perdendo inclusive a posição, estão invertendo as posições dentro da classificação, Ituano e Guarani e Ituano nesse confronto de chamado jogo de 6 pontos. Por enquanto o Ituano está vencendo o jogo por 2-1, intervalo Brinco de Ouro. Pro Guarani marcou Natan Melo num piruzaço do bom goleiro Wesley. Todo segundo tempo a gente vai exatamente discutir a expectativa do segundo tempo e na narração, na vibração do Gustavo Marques, vem o segundo tempo aqui do Brinco de Ouro, 7ª rodada, Campeonato Brasileiro Série C. Por enquanto, Brinco de Ouro, intervalo de jogo, Guarani 1, Ituano 2. Voltamos já, F-Play, som e imagem no melhor do futebol.
Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes. Muito bem, meus amigos. Voltamos ao vivo aqui pela Rádio Futebol Interior. F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Antes de a gente falar sobre esse primeiro tempo de Guarani 1 e Ituano 2, né? Série C, Campeonato Brasileiro. 7ª rodada, são 7 horas e 26 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa cobertura. Não é da Copa do Mundo, mas sim sobre a convocação, que evidentemente é a porta de entrada da Copa do Mundo. Amanhã nós estaremos, a partir das 5 horas da tarde, com Pedro Lino, acompanhando a convocação da nossa seleção brasileira para a Copa do Mundo, que começará no dia 11 de junho. Pedro Lino viaja no dia 8 de junho, nessa parceria com o Pix da Galera, né? Futebol Interior, junto com o Pix da Galera, que ela está com uma campanha maravilhosa também no Instagram. Nos acompanhe, @Futebol Interior, @Pix da Galera, você também acompanha. Já estamos com uma campanha publicitária, tem uma moto maravilhosa para você, por apenas 10 centavos. 10 centavos, ela pode ser sua. Pix da Galera, título de capitalização para você, uma plataforma regularizada, regulamentada, séria, para que você possa, evidentemente, ter aí essa condição de muita economia. Você, por 10 centavos, você pode ter uma moto, meu amigo. Então, essa parceria já está com um sucesso extremamente importante, positivo. E amanhã nós estaremos, portanto, no Rio de Janeiro, acompanhando a convocação da seleção brasileira. A grande expectativa fica, claro, em torno de um grande nome do futebol mundial, que se chama Neymar. Um esforço danado nos últimos 4 anos para estar presente, certamente, nessa Copa do Mundo e na última competição desse nível para o craque brasileiro. Tudo está canalizado para que Neymar seja confirmado pelo técnico Ancelotti, mas você ficará sabendo amanhã com todas as informações do repórter Pedro Lino.
É a nossa abertura, nossa cobertura da Copa do Mundo. E na Copa do Mundo você terá treinamentos e informações ao vivo. Exclusivas, matérias exclusivas, não só no portal Futebol Interior, mas também no nosso Instagram e também no Instagram do Pix da Galera. Você também terá informações com relação à torcida, o ambiente, entrevistas dos atletas, jogos da seleção brasileira. Pedro Lino está credenciado para todos os jogos da seleção e, evidentemente, até o final da Copa do Mundo. Pedro Lino volta só no dia 25 de julho para o Brasil. Esperamos que retorne com o título. Essa é a nossa expectativa, né? Que o Brasil chegue à disputa e à conquista do título mundial. Então, tudo sobre a seleção brasileira, os treinamentos, acompanhando no dia a dia, já credenciado pela FIFA, credenciado pela CBF, com acesso ao centro de treinamento também da seleção brasileira, estará o repórter Pedro Lino, né, junto com o Pix da Galera conosco, nessa parceria maravilhosa aqui no Futebol Interior. Vamos falar sobre o jogo de hoje, enquanto a gente fica nessa expectativa de Neymar na convocação. A gente tem a sensação que sim, mas ficaremos felizes e mais tranquilos quando o técnico Ancelotti fechar a convocação dos 26 atletas que estarão nos representando até a Copa do Mundo nos Estados Unidos. E mais, esta lista que ele irá apresentar amanhã, ela é definitiva? Ela é definitiva, mas caso aconteça algum problema de contusão, até a preparação, nessa preparação da seleção brasileira, não só a seleção brasileira, mas outras seleções, pode mudar o atleta até o dia 11, até o dia da primeira rodada do Mundial. Tá? Se acontecer alguma coisinha, você pode trocar o jogador. Dentro daquela lista de 50 que todo mundo apresentou para a FIFA há 10 dias. Dentro daquela lista da pré-convocação, você pode tirar um atleta caso aconteça algum problema de lesão nesse período dos convocados, já do elenco, dos 26 jogadores. Isso para todas as seleções. Vamos acompanhar tudo isso a partir, portanto, de amanhã. Já estamos vivendo aí a Copa do Mundo. Sempre em nome de Pix da Galera para você aqui no Futebol Interior com o Pedro Lino. Agora são 7h30. Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro tempo do Guarani contra o Ituano. Derrota parcial. Mas eu vejo que essa derrota, ela não é definitiva, ela não está concretizada. A vitória do Ituano não está confirmada. Pode ter certeza absoluta que o técnico Mazola Júnior, ele sabe que essa vitória parcial ela não é definitiva. E também ele sabe que o erro do goleiro foi uma fatalidade tomar um gol entre as pernas. Isso é fatalidade. Gramado ajudou muito. Se está campo seco, acho que não toma. Porque chegou a tocar a bola com os pés ainda, tentando tirar a bola. Mas ela escorregou e ela entrou. O Guarani não tem nenhum problema com relação a isso, né? Cada um com os seus problemas, cada um cuide dos seus problemas. E, evidentemente, um gol importante no finalzinho do primeiro tempo, onde o técnico Hélio Cinzenano vai trabalhar o ajuste nesse intervalo de jogo. O Guarani foi mal na partida, ele foi mal no seguinte aspecto. Teve alguns posicionamentos equivocados, ruins, cobertura dos laterais também ruins, continua, evidentemente. É um problema crônico do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Você não consegue ajustar a marcação. Porra, se desse o Emerson, fica o Ian. E se desse o Emerson, pô, se você tem dois volantes, ou você tem um volante meia, que é o Carlos Eduardo, um pouco mais, pega o zagueiro, pega o Maurício, joga um pouco mais para o lado esquerdo, faz o encaixe com o Natan, faz um terceiro zagueiro por ali, evita, faz uma linha de 4 quando desce um lateral, é fácil. Faz uma linha de 4 e você tem o Rafael, que também trabalha como naquele corredor esquerdo. Desloca ali, não dá espaço para a equipe adversária. Então, o Ituano trabalha muito nesse sentido, como todos os adversários trabalharam contra a equipe do Guarani. Pô, se a gente vê isso, será que os caras não veem? Será que os jogadores também não conversam sobre esses buracos que acontecem no time? Buracos gigantes, né? E que podem comprometer. E o futebol e o campeonato, ele demonstra, ele se apresenta muito equilibrado. O Guarani jogou e venceu segunda-feira o Maringá por 5. Fez um gol aos 1 minuto, aos 9 e aos 19, 3-0. Matou o jogo. E todo mundo achava que hoje seria mamão com açúcar. Ah, mamão com açúcar. Já era, mais 3 pontos, vamos embora. Vamos estar lá na vice-liderança do campeonato. E não é assim. Uma, porque o time do Guarani é um limitado. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem o equilíbrio do campeonato.
Por que eu falo que o Guarani é um time limitado? O Guarani é um time limitado nas duas questões, nas duas frentes, tecnicamente e taticamente. O Guarani tem 2 problemas. 2. Se você tem um problema só, você consegue resolver o segundo. Mas ele não consegue resolver um porque ele tem outro problema. Então eu vejo um time taticamente mal armado. Hoje está assim também. São erros constantes. Você não pode ter esse tipo de situação. E um outro cenário que eu observo é a leitura do jogo. Existem detalhes que podem fazer a diferença na partida. Por exemplo, 2 detalhes. 2. 1. Na cobrança de falta do Carlos Eduardo. Ele percebeu que só tinha um na barreira do Ituano e o jogador estava marcando, sabe o que, na linha da placa de publicidade. Totalmente fora da rota da bola. Campo direito do goleiro Wesley totalmente livre. Bate seco ali, bate forte. Gramado escorregadio, bola lisa. É ali que tem que bater. Dá a porrada ali, a bola entra. Mas não, faz o beabá, faz o chuveirinho. Não é porque você tem uma bola parada que você vai fazer o chuveiro. Não é porque você chegou na linha de fundo, você não pode tocar para trás e o cara vem dar o arremate. Sai um pouquinho da normalidade, faz algo diferente. E o Guarani não consegue fazer algo diferente, porque não tem a leitura. Teve uma outra jogada do Cachoeira, que a bola estava no lado direito, numa inversão com o Emerson. Porra, se estava passando o Ian, livre no corredor, livre com velocidade, o que ele fez? Pô, passa por cima da bola, deixa a bola chegar até o lateral, com velocidade, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, ou dá a opção de jogar até o próprio Cachoeira. Mas não, o Cachoeira parou, pegou a bola, fez o giro, jogou pro meio de novo, aí a equipe do Ituano se armou. Então, são detalhes que parecem pequenos, mas você vai construindo a tua vitória dessa maneira. Né? Você arruma aqui, você arruma ali, você começa a bater a bola com mais eficiência aqui. Não precisa, o Guarani chegou a arriscar e percebeu que dava certo. Por quê? Não fez mais. O Guarani teve 2 arremates antes do segundo gol. Antes do segundo gol. 2 arremates de fora da área. Porra, e a bola tava indo no gol, dando trabalho pro Wesley. Parou de fazer isso. Pô, peraí. E começou a dar toquinho, chuveirinho pra dentro da área, ou chuveirinho nessa bola, né, trabalhando. Não, pô, se deu certo fora da área, vou continuar, pô. É igual você tá trabalhando. Pô, se deu certo aquele caminho ali de trabalho, vou continuar ali, pô, vou ter sucesso ali. Então, o Guarani teve esse problema de não sequência a um caminho de leitura de jogada. Porra, se tá dando resultado, vou continuar nesse caminho. Não parou. Parou e com isso a equipe do Ituano bem armadinha, bem treinada pelo Mazola Júnior, que é campineiro, conhece muito bem. Quando eu falo, não conhece o Guarani, ele conhece o ambiente do Guarani. Quando eu falo, o treinador conhece o time, não é que ele conhece aquele time lá. Mudou tudo, mas ele conhece o ambiente. Se ele segurar um pouco mais o time, ele sabe qual vai ser a reação do torcedor. Ele sabe que o time vai ficar nervoso, que isso é histórico. Então essa questão de o cara saber onde está pisando. O time do Mazola é bem montado, bem treinado, taticamente, melhor que o Guarani. Então, para isso, o Guarani jogando em casa, ele tem que fazer valer a questão do jogo, valer a questão de uma goleada fora de casa, valer a questão de entendimento da jogada. Por exemplo, fica muito preso e esporadicamente o Herbert foi pro lado direito. Eu gosto muito quando tem essa movimentação do trio Cachoeira, Herbert e Maranhão. E às vezes o Maranhão um pouco mais centralizado, né? Tá com moral, deu um cabeceio, quase foi gol, porque fez 2 gols na rodada passada, né? Tirou um pouquinho a zica. Isso é bom pro atacante, é bom pro jogador. Mas essa mudança de posição é importante. E ela aconteceu esporadicamente. Às vezes, né? Sim, e às vezes não. Eu vejo o Herbert muito preso no lado esquerdo. Aparece o Emerson? Aparece o Emerson, só que tem um buraco gigante no corredor do lado esquerdo da defesa do Guarani. Então precisa ter essa movimentação e uma outra situação. Eu estava, aos 25, o Gustavo me perguntou sobre o jogo, até comentei do Torres. Olha, por incrível que pareça, o Torres está me agradando. Com 25. Ele parou de jogar, velho! Volta, Torres, jogar, inversão de jogada, importante. O Guarani precisa muito dessa posição. Vamos pro segundo tempo, Gustavo! Gustavo Marques conosco, aqui é FI Play. Som e imagem no melhor do futebol. Esse Gustavo Marques.
Apita o árbitro, bola e jogo no segundo tempo do Brincão. Gustavo Martins vem aí, o Garganta de Ouro vai fugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Tô garantindo nada, mas esperançoso pela vitória do Guarani. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo. Vem trabalhando bola a equipe do Bugre. Teve substituição? Parece que entrou o 14 ali, o Pedro. Confirma pra mim, por gentileza, o 14 do Guarani. O 14 do Guarani é o Inayan. Tá em campo o Inayan. Daqui a pouquinho tem ali a substituição com o Pedrolino. Já abre o jogo, vem tocando bola a equipe do Guarani. Lá pela ponta esquerda ele trabalha, vê com quem joga, só dessa bola no círculo central. E trabalha a bola ali com o Rafael para a equipe do Guarani. O zagueirão já abre o jogo para o Inayan. Inayan fez o toque na correria total, ele preferiu soltar essa bola, volta para Inayan. Inayan tentou uma linha de evolução feita, a linha de fundo vai sair. Saiu o tiro de meta. Mas ali tinha sofrido uma falta o atleta da equipe do Guarani, mas a arbitragem em cima não marcou nada, viu, Pedro Lino? Não marcou nada, segue o jogo, tiro de meta pro goleiro Wesley. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ô Gustavo, diga. O Guarani sai o Ian número 2 e entra o Inayan número 14. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo. Apenas observou, a bola vai saindo para fora. Tem arremesso normal e favorecendo a equipe do Guarani. 1 pro Guarani, 2 pro Ituano. Vem trabalhando bola, a arbitragem ali em cima, sempre na marcação de falta, mas dessa jogada não deu nada. Vem trabalhando ali o ZW, amarelado, fez o primeiro gol, soltou essa bola curtinha, domina na ponta direita. Trabalha a bola outra vez com o ZW. ZW tentou fazer o toque ponta direita, tenta a devolução, cruzamento, a bola tá viva. Sobe de cabeça para fazer o corte. A bola volta ali, reboteada com o Diego Torres. Diego Torres cadenciou essa bola, fez o toque para Rebert. Bola na ponta, vem trabalhando bola a equipe do Bugre. Vai Bugre para cima deles. E pedalou, foi para cima, tentou ali fazer o toque ao Emerson. Emerson preferiu soltar essa bola para Rebert. Rebert ajeitou, trabalha. Olha, vê quem joga, tenta ali devolução. Tentou fazer o toque completa, tira ali a zaga da equipe do Ituano, que tem posse de bola, já vem pro contra-golpe lá no círculo central. Recuperação do Inayan para a equipe do Guarani. Fez o toque ali pro Maranhão. Maranhão, a abertura de bola na ponta esquerda. Vem trabalhando com o Emerson. Emerson preparou, fez o toque na abertura de bola. Vai tentar bater pro gol. Bola passa e vai embora. Tem gol. Tem gol, informação com o Pedro Lino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior e Rivalo. Em Curitiba, o Atlético Paranaense abre o placar. Mendoza. Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. E também na Arena Condá, a Chapecoense virou. Só que o Remo empatou. O Rafael Carvalheira virou para a Chape. E o Jajá empatou para o Remo. Chapecoense 2, Remo também 2. Informação com Pedro Lino, lembrando que ele vai estar na Copa do Mundo. Vai trabalhando bola a equipe do Guarani. Diego Torres tentou amassar ali. O Rebert não consegue. E agora vem o Ituano. O Ituano tem posse de bola pela ponta direita. Ele prepara, olha, vê quem joga, solta essa bola. Ainda lá pelo sistema defensivo. Tentou fazer o toque a tabelinha feita. Recuperação da equipe do Guarani, que já trabalha essa bola. Vem dominando com o Rafael. Rafael pelo sistema defensivo. Ele prepara, olha, vê quem joga, solta essa bola do círculo central, trabalha a bola a equipe do Guarani com ele, o camisa número 8, que é o Natan Melo. Natan Melo preferiu fazer o toque curtinho, lançamento para Herbert, a tabelinha feita, recuperação do Ituano, a bola volta, reboteada com o Ituano. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem trabalhando outra vez a equipe do Ituano, com o cabeça número meia dúzia, o Thiaguinho tentou fazer a inversão de bola, a bola tá viva, recuperação feita, chega para recuperar a equipe do Guarani, volta a bola com o goleiro Kaique França, ele preparou, soltou essa bola, fez o toque ainda no sistema defensivo, trabalha a bola para Inayan, Inayan para a equipe do Guarani, ele preparou, soltou essa bola, fez o toque, o lançamento feito, chega para cortar, tira a zaga ali da equipe do Ituano, outra vez para fazer o corte, posse de bola para o Ituano, trabalha
trabalha a bola com o Guilherme. Guilherme fez o toque no círculo central. Você viu o toque eletrônico do Bolacha. Daqui a pouquinho pra vocês. Trabalha a bola, vem dominando outra vez a equipe do Ituano. Cruzamento na grande área, o toque. A sorte que ele foi e não foi, hein, ô Pedro Lino? Ele foi, não foi. A bola sobrou agora pro Herbert, que tem Guarani no ataque. Vem Herbert, e agora Herbert fez o toque, deu ali o passe pro Guilherme Cachoeira. Perdeu tempo, Guilherme. Que oportunidade, talvez uma chance igual a essa ele não tenha mais, Pedro Lino. A bola sobrou pro Guilherme Cachoeira. Ele bobeou, o zagueiro do Ituano levou a melhor e tem falta pro Ituano no meio do campo. 6 minutos do segundo tempo. 2-1 pro Ituano, o técnico Hélio Cizenando reclamando bastante com a arbitragem, viu, Gustavo? Tá reclamando a arbitragem ali. O técnico tem motivos, ô Marcondes, pra reclamar? O time dele. Tá certo. O Herbert agora, aquela história de entender a jogada, né? Pô, a jogada era pro Maranhão, não era pro Cachoeira. É entender a jogada, né? O tempo vai passando, você vai curtindo aqui nos canais Futebol Interior. É Free Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quase 7 passados deste segundo tempo. Olha o Inayan, ele preparou, fez o toque, domina para Cachoeira. Cachoeira preparou, fez o toque, deu certo pro Herbert, fez o giro pro Cachoeira, invade, vai fazer! Pegou bem o goleiro e salva a pátria do Ituano, Pedro Lino. Belíssima jogada do Guilherme Cachoeira, ele tocou pro Herbert, tocou de novo pro Guilherme Cachoeira, ele chutou, o Wesley fez belíssima defesa, é escanteio pro Guarani. 7 minutos do segundo tempo, segue 2-1 pro Ituano e quem vai pra cobrança é ele, Diego Torres. Diego Torres na bola, vai mandar essa bola dentro da grande área, cruzamento, sobe de cabeça pra fazer o corte, a bola volta dentro de bicicleta, toque de cabeça! Tá impedido. Tá impedido, subiu a bandeira, não tá valendo mais nada, mas seria o gol de empate do Guarani, ô Pedro Lino. Seria o gol de empate do Guarani, o Herbert fez o gol de cabeça, só que o bandeirinha, o Diego Henrique dos Santos Braga deu o impedimento. 7 minutos, segue 2-1 pro Guarani. O tempo vai passando e você vai curtindo aqui nos canais Futebol Interior. Free Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Não tem o VAR, Gustavo, só que pela linha ali, não sei não se ele tava, viu? Na hora que a bola do bicicleta, ele tava um pouquinho adiantado. Tava. Pouquinho, pouca coisa, mas tava. Também acho. Você curtindo, você ligado, você conectado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nos canais Futebol Interior na transmissão de Guarani e Ituano. 8 minutos e 17 passados destes segundo tempo. O Guarani tem 1, o Ituano tem 2. Você ligado sempre aqui com a gente pelos canais Futebol Interior. Vem trabalhando bola aqui pro Guarani. Quem sabe agora chega para cortar a zaga. A bola volta ali, reboteada, vem trabalhando o tempo. Vai passando, tem arremesso normal favorecendo ali a equipe do Guarani. Teve um atleta ali que recebeu o cartão amarelo, hein? Quem foi, Pedro Lino? Confirmar aqui, já te passo, Gustavo. Ô, Pedro, confirma pra mim que o Inayan já tem uma mudança, o Inayan, no lugar de quem? O Inayan é o 2 Ian. No lugar do Entrou no 2 Ian. Tá certo, então. Você curtindo, você ligado aqui junto com a gente. Vem tocando bola a equipe do Guarani, ainda lá pelo sistema defensivo. A recuperação feita, mas a arbitragem tá marcando alguma coisa. Tá marcando falta, não deu nada. A bola volta, tenta ali fazer o toque. Tenta ali criar a jogada da equipe do Guarani, ainda pelo sistema defensivo. Amarelo. Domina com o Rafael. Rafael faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, sobe. Deu certo, bola tá viva pro Herbert. Herbert na ponta esquerda, pedalou, foi pra cima. Ih, meu amigo, tentou fazer uma firula ali, escorregou, a bola vai saindo pra fora. Arremesso manual, Pedro Lino. Arremesso manual e o Wesley, goleiro do Ituano, tomou cartão amarelo. Trabalha a bola na Tamela para a equipe do Guarani, chega batendo pro gol, sem desvio, não tocou em ninguém. E tiro de meta pro Ituano. Pedro Lino. Tiro de meta pro Ituano, tava ali o Carlos Eduardo, ele chutou, a bola foi pra fora. Tiro de meta pro goleiro Wesley. Quase 10, 9 minutos
e 58 deste segundo tempo. 1 pro Guarani, 2 pro Ituano. O lançamento feito, você curtindo, você ligado. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série C, Brinco de Ouro, 7ª rodada. 10:20 passado o segundo tempo. 1 pro Guarani, 2 pro Ituano. Pedro Lino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior e Rivalo. Pela Série B, o Ceará vai empatando com o Fortaleza em 1-1. O Criciúma vai empatando com o Atlético Goianiense em 0-0. E pela Série A, a Chapecoense vai empatando com o Remo em 2-2. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior e Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite o cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção, já que com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Tem escanteio, a equipe do Ituano para cobrança, vai ele, o Tássio. E ali a arbitragem está reclamando do que ali, Pedro Lino? Tá reclamando com o jogador do Ituano ali, o Tássio, que inclusive vai cobrar o escanteio agora, mas segue tudo bola rolando, Gustavo. Cruzamento, a bola tá viva, sobe de cabeça, pegou bem o goleiro Kaique França, impressionante, hein? Como tem facilidade na bola aérea ali, os jogadores da equipe do Ituano. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani na correria total. Gustavo. Tentando achar o Herbert, a bola vai pra fora, tem tiro de meta, diga. Cartão amarelo pro Tássio, camisa número 7 do Ituano. Tá certo, então, ali foi o reserva mesmo que recebeu. Foi o reserva? Então tá certo. É que, na verdade, o reserva colocou a bola em campo para ganhar tempo. Aí o juizão foi lá, não quis conversa com ele, meteu. Igual a Virgínia com o Vinícius Júnior. Ela disse o seguinte: não tem negociável. Tem uma questão que não negocio. Eu fiz o árbitro agora, fui lá e cartão amarelo. Que coisa. Não sei o que ela falou que não negocio. Eu não entendi o que a Virgínia quis dizer com isso. Será que o Vinícius pediu algo? Será que o Vini pediu muito mais do que ele tá acostumado? Ou tava tentando negociar o chifre, né? Não deu certo. Chega pra completar, abre o jogo agora, agora. Eu tô sentindo o gol de empate e faz a inversão de bola, lançamento feito, sobe de cabeça pra cortar a zaga da equipe do Ituano. A bola volta, rebote era pro Guarani, vai agora Guarani. O Inayan preparou, tem abertura, cruzamento, desvio, sobe de cabeça, completa a zaga do Ituano. A bola volta ali, rebote era, vai saindo, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Verde, que te quero verde. O Inayan tem pressa e solta a bola ali pro camisa 15, Carlos Eduardo pro Natan Melo. Natan Melo já fez o toque, trabalha essa bola, equipe do Guarani com o Rafael, zagueiro antigo do Bugre. Ele abre o jogo, fez o toque pro Inayan, cruzamento na grande, toque de cabeça na trave, explodiu ela. Eu não sei não se essa bola não entrou, hein, Pedro Lino? Maranhão na bola, belíssimo cruzamento do Diego Torres, o Maranhão cabeceou, a bola foi na trave, segue o jogo, não foi gol, Gustavo Marques. Que coisa, eu tive a sensação que essa bola tava lá dentro, hein, ô Marcondes. É por causa que ela bateu bem na risca, né? Pela poça d'água, né? E vem o Ituano tentando dar o troco, cruzamento, Neto Benola, escanteio pro Ituano. Só um detalhe, a bola desviou no goleiro. Se ela entra com o goleiro contra, olha lá, bateu nele lá e saiu. Entrou. Nossa senhora, imagina, muito pouco, se bate no goleiro, hein, já Marcondes? era, a carreira dele tinha ido pro espaço. 2 gols. Não seria a noite dele, hein, que coisa. Hoje será a sua noite, Pedro Lino? Não, hoje eu tô tranquilo. Não, foi semana passada. Escanteio pro Ituano, Gustavo Marques. Tássio na bola. Tá certo, então tem escanteio. Vai Bugrão. Pra cobrança, o camisa número 7, o Tássio. O Guarani vai empatar o jogo, pode confiar, hein? Lá vai o Ituano, cruzamento. Toque de cabeça, tira a zaga da equipe do Guarani. Outra vez completa, vem trabalhando bola aqui no círculo central, a equipe do Ituano. Vai o camisa número meia dúzia, que é o Thiaguinho. Thiaguinho solta essa bola na ponta. A bola vai se perdendo, tem arremesso normal, favorecendo a equipe do Ituano. F Play. Som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo.
15 minutos passados deste segundo tempo. Campeonato Brasileiro é Série C. Guarani tem 1, Ituano tem 2. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Vem o Bugre outra vez com o Diego Torres, tentou fazer o toque, não deu certo, a bola volta ali, reboteada com o Léo Coutro. Léo Coutro fez o lançamento, sobe de cabeça, corta ali a zaga, trabalha a bola com o Rebert para a equipe do Guarani. A recuperação foi feita outra vez para a equipe do Guarani. Trabalha essa bola, domina no círculo central, ultrapassando o círculo central, vem o Bugre, vem o Verde, Quitiqueiro Verde, solta a bola para o Inayan. Inayan preparou, soltou, abre o jogo, fez o toque para Diego Torres, o camisa 10, o jogador, o cabeça pensante, aquele que cria jogadas da equipe do Guarani, ele preferiu soltar essa bola para Rafael. Rafael fez o toque no menino do círculo central. Tem gol, a informação com o Pedro Lino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior de Rivalo, pela Série B, no Heriberto Rilse. O Criciúma fez o primeiro, só que o Atlético Goianiense empatou. O Criciúma 1, Atlético Goianiense também 1 pela Série C. O Anápolis empata, Anápolis 1, Barra também 1. Vem trabalhando bola outra vez a equipe do Guarani, lá pro Rafael. Rafael fez o toque, abertura de bola dominando, vem carregando essa bola com Carlos Eduardo. Carlos Eduardo fez o toque, devolução feita. Vem trabalhando bola outra vez a equipe do Guarani. Faz ali o toque, chega para cortar a zaga, a bola vai para fora, tem arremesso manual. Você ligado, você conectado aqui no FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado junto com a gente aqui pelos canais do Futebol Interior. Guarani tem 1, Ituano tem 2. Você ligado aqui junto com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Você que está pelo YouTube. Vem trabalhando bola outra vez. Tenta ali criar a jogada. Passa no primeiro jogador. Tá caído. A arbitragem tá marcando falta. Favorecendo a equipe do Guarani. Já trabalhando bola. O Guarani vai perdendo o jogo. Placar de 2-2 pro Ituano, 1 pro Guarani. Tá pedindo na ponta. Olha o Inayan. Sempre ele. Criando jogadas, ele preferiu soltar essa bola curtinha, outra vez ali pro Natan Melo. Natan Melo tentou fazer o toque, fez o giro com Carlos Eduardo. Carlos Eduardo pra Natan Melo. Natan Melo abriu ali pra Rebert. Rebert dominou, faz a inversão de bola aqui na ponta. Deu certo pro Inayan, tentou fazer o corte, não conseguiu. A recuperação feita pela zaga do Ituano, que já vem trabalhando lá pela ponta esquerda. Marcondão daqui a pouquinho vem com o seu comentário neste segundo tempo. E lá vem o Neto Berola, tenta fazer o toque. A abertura de bola vem trabalhando outra vez ali com o Thiaguinho. Thiaguinho preparou, soltou, bateu pro gol em cima da zaga. A bola tá viva, tá valendo tudo isso. Cruzamento apenas, completa. O Inayan pro goleiro Kaique França. Terminou. Terminou. Pela Série C terminou em Anápolis. Anápolis 1, Barra também 1. Você ligado, você conectado, 18 minutos deste segundo tempo. O Guarani vai perdendo o jogo. Vem o Guarani daqui a pouquinho, vem Marcondes com seu comentário. Vem Rebert, fez o lançamento, linha de fundo, tentando ali pegar o Cachoeira, conseguiu evitar, mas escorregou para retomar. Marcondes, Marcondão. O Bugre aperta, mas não consegue. O Guarani ele aperta, mas de uma forma desordenada, né? O time totalmente descontrolado taticamente. Se já estava ruim, ficou pior ainda. Então, correria, ninguém guardando posição de nada. Ou seja, quando você não guarda posição, com movimentação de treinamento, ok, vamos ver agora. Vem o Guarani, quem sabe agora, vem Rebert, tentou fazer um cruzamento. Escanteio pro Guarani. A bola sobrou pro Ebert, ele chutou. A bola desviou no Thiaguinho, escanteio pro Bugre. Diego Torres na bola e Gustavo, no momento que no substituição no Ituano, saiu o camisa número 11, Neto Berola, amarelado, e entre o 17, Alasson Carioca. Aí então, repita. Sai Neto Berola e entra Alasson Carioca. Número 17. Alasson Carioca, número 17. Tem escanteio na trave, no rebote! Pra fora do gol! Impressionante, Rafael! A bola bateu na trave no cruzamento lá do atleta da equipe do Guarani.
na trave, no rebote, pra fora do gol, na rede, pelo lado de fora. O Diego Torres cobrou o escanteio, o Rafael na trave, cabeceou na trave, a bola sobrou pro Emerson, ele e o goleiro, a bola foi pra fora. É apenas tiro de meta pro goleiro Wesley, que já foi cobrado. Então a cabeçada foi do Rafael, né? E depois Subiu no bem, rebote subiu. Subiu bem, merecia o gol, né? Merecia o gol. Se ela vai no gol, você esquece. O Wesley só tava torcendo só. Ô Marcondes, 3 bolas na trave, né? Uma daquela cabeçada também. Acho que foi do Herbert, né? Que Foi. Quase. Do Maranhão. Do Maranhão, bola na trave. E essa outra bola na trave, o Guarani já estaria vencendo o jogo. Mas a trave faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Mas assim, o Guarani ele ataca, mas é um time desarrumado, né? Desorganizado. Se ele fosse um time organizado, ele estava ganhando do bom time organizado do Ituano. O Ituano, ele ataca organizado. O Guarani ataca de forma desorganizada. É por isso que não está ganhando o jogo. É aquela, né? Se você analisar o jogo do Guarani, não somente esse jogo como os demais, né? O Guarani é uma equipe boa, uma equipe que agride o adversário. Mas o problema grande aí, Marcondes, que acho que é visível, né? É o esquema, é o jogo, é a desorganização do Guarani. E isso vem da onde, Marcondes? Vem do técnico. Vem do técnico. Mas vem do técnico, mas também vem do jogador, né? Por exemplo, teve o Nayan, ele teve uma jogada na linha de fundo agora há pouco. Pô, ele dominou no peito, mas ele oferecendo a bola pro adversário. Pô, domina o peito, protegendo a bola pro jogador, pra ele que tá com a bola. Ele dominou oferecendo a bola, perdeu a bola e meteu o contra-ataque com o Ituano. Então são esses detalhes que não dão certo. Tá acontecendo aí, né? O Guarani não está conseguindo aí, evidentemente, fazer o gol de empate. O torcedor aqui na esperança de, evidentemente, conseguir aí o segundo gol, o terceiro gol e vencer o jogo. Guarani que vai perdendo pelo placar de 2-1. Vem o Guarani. Tiro de meta. Pedro tá dando escanteio. Escanteio pro Bugra, é isso? Escanteio pro Guarani, o Gustavo Marques. Escanteio pro Guarani, 22 passados deste segundo tempo. E atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo. 22 minutos passados, é segundo tempo. O Guarani tem 1, Ituano tem 2. E tem cruzamento daqui a pouquinho. Vem Pedrolino, placar ao vivo, direto pra fora. Tiro de meta, Pedrolino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo, já encerrado pela Série B. O Vila Nova venceu o Avaí por 2-0. Pela Série A, o Atlético Paranaense vai vencendo o Flamengo por 1-0. E às 8h30 pela Série B teremos Sport e CRB. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Sabe quem vem aí, Marcondes? O Luca. Mas eu até entendo o que o Hélio tá querendo. O gramado tá encharcado, rápido, tá complicado. Você não tem como... Se você colocar um jogador de velocidade, por exemplo, o Mirandinha, você vai ter... O Mirandinha, você vai ter problemas. Por quê? O Paredes, você vai ter problemas. Por quê? Porque você não tem essa velocidade. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o Luca como um homem de chegada. Ele não vai colocar o Luca como atacante. Ele vai colocar o Luca como um jogador de ligação. Porque o criador, né? Criador, porque o Torres vai sair. Então, ele colocando o Luca no meio de campo, ele vai fazer o giro. A mexida é interessante. A proposta do Hélio é interessante. Basta agora o Luca colocar em prática. Ô, Gustavo, substituição no Guarani, saiu 10, Diego Torres. E entra o camisa número 9, Luca. Sai Diego Torres com a 10. E entra Luca com a 9. Eu gosto do Hélio. O Hélio vê jogo, já comentei sobre isso. Ele consegue ver jogo legal, ele mexe bem, mexeu bem de novo. A proposta dele é legal. Agora basta o Luca entrar no jogo. Executar, né? Quem sabe o Luca tem uma grande oportunidade agora. Vem trabalhando para a equipe do Ituano. Conseguiu passar o primeiro, passou o segundo. Cauã Richard. A bola volta reboteada com Matheus Mancini. Matheus Mancini faz a abertura, perdeu. Vem ali a equipe do Guarani outra vez no contra-golpe com o Herbert. Herbert fez o lançamento muito longo ali pro Emerson. Ele veio ali para cima do Mancini. A arbitragem tá pegando falta para cima do Mancini. Não, deu escanteio, hein? Levou sorte ali o Emerson porque foi falta. Foi nas costas
costas do Mancini. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo na bola, tem oportunidade. Vai, Guarani, vamos, Bugre. Quem sabe agora, Guarani. O gol de empate. E Carlos Eduardo, a bola tá viva, toca de cabeça. Pra fora do gol. Parecia ser o Rafael de novo ali, ô Pedrolino. O Carlos Eduardo fez a cobrança, Gustavo Marques. Quem estava na área para cabecear era o 16. Na verdade era o 15, não. Era o 8, Natan Melo que cabeceou. Natan Melo, então, quase. O gol de empate do Guarani, ô Pedrolino. Quase o gol de empate. Tem Ituano no ataque. Vem o Ituano, tenta ali dar o troco, a bola vai se perdendo pra fora, tem arremesso manual. Você ligado aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior, FI Play e Som Imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, vem trabalhando bola a equipe do Guarani, na correria total, quem sabe agora Guilherme Cachoeira, ele preferiu soltar essa bola pro Natan Melo, ergueu a cabeça pro Inayan preparou a devolução feita, ponta direita pro Natan Melo fez o toque, tenta ali pro Cachoeira, chega pra cortar a zaga, a bola volta reboteada pro Inayan, cruzamento agora, passa por todo mundo e vai embora. O Guarani tem oportunidades, mas não consegue empatar o jogo, Pedrolino. O Inayan fez a cobrança, cruzou na pequena área, o Luca de cabeça jogou a bola pra fora. A bola desviou no zagueiro do Ituano, mas é apenas tiro de meta pro goleiro Wesley. E atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, Brinco de Ouro, 26 passado o segundo tempo. Guarani tem 1, Ituano tem 2. Pedrolino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior e Rivalo. Pelo Brasileirão, o Atlético Paranaense vai vencendo o Flamengo por 1-0. Pela Série B, o Ceará virou. Ceará 2, Fortaleza 1. E pela Série A, o Red Bull Bragantino vai vencendo Vitória por 1-0. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. FI Play, Som Imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Substituição. Diga. No Ituano saiu 9 Razeira e entre o 19 Bruno Mezenga e sai o Guilherme Xavier com a 10 e entre o 18 Martan. Então no Ituano sai Razeira com a 9 e Guilherme com a 10. Entram o 19 Bruno Mezenga e o 18 Martan. Repita. No Ituano saiu 9 Razeira e entre o 19 Bruno Mezenga e saiu 10 Guilherme Xavier e entre o 18 Martan. 18 Martan. E dá para observar, o Marcondes, que a equipe do Ituano é uma equipe experiente, hein? Muito experiente. E também tem suas qualidades. Mas entrou o volante no lugar do meia. E olha lá, vai tentar matar o jogo, bateu pro gol! Falhou, Kaique França! Gol do Ituano! Alasson é o nome dele, camisa número 17, amplia! Terceiro gol do Ituano, o Guarani estava bem! Prestes a empatar, sobrou pra ele bateu, o Kaique até foi bem, mas a bola acabou escorregando, é o perigo da chuva, luva molhada, a mesma coisa que aconteceu com o Wesley, acontece agora com o Kaique França, Pedrolino. A jogada começou com o GW, ele cruzou, o Bruno Mezenga deixou a bola para passar, a bola sobrou pro Alasson de fora da área, chutou, o Kaique França a bola bateu no Kaique França e foi morrer no fundo das redes do gol do Guarani. Agora 3 Ituano, 1 Guarani. O gol é dele, Alasson Carioca, que tomou o cartão amarelo por tirar a camiseta. Marcondes, é um pecado e aquele problema da chuva, né? Por isso que ninguém gosta de jogar na chuva. Luva molhada, o que aconteceu com o Wesley no primeiro tempo, com o primeiro gol do Guarani, acontece agora com o Kaique França. A bola ele já tinha defendido a bola. Foi infeliz, né? Fatalidade. Agora,
Percebeu no lance do Ituano, o gol? O que fez o Benzeca? Ele fez o corta-luz, entrou sozinho. Alisson entrou sozinho para o arremate. É essa leitura que falta pro Guarani. Se tem essa leitura, não estaria 3-1 pros caras. Estaria pelo menos 3-3. É isso que falta, essa visão, essa leitura de jogada que o Guarani não tem. Que coisa, que coisa! É free play, só imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, o tempo vai passando. O Guarani vai perdendo por 3-1. Ô Marcondes, quero a sua análise do jogo. O que o Guarani precisa fazer para tentar pelo menos um empate no jogo de hoje? Olha, o Hélio vai mexer a movimentação ali com 3 jogadores, né? Ele vai colocar velocidade no time, mas eu não entendo que a velocidade, ela não... Ele só vai renovar o pulmão só. O gramado não tá legal. Mas é uma noite que o Guarani está enfrentando um time bem qualificado na questão tática, bem montado, bem treinado. Então, você vê isso na equipe do Ituano. É infinitamente melhor posicionado em campo. Sabe o que faz com a bola. O Guarani tem essa bola, mas ele não sabe o que faz com a bola. Ele vai para cima, ataca em bloco, totalmente desordenado. Esse é um grande problema. Certo, é o Marcondes aí com o seu comentário e vem o Guarani tentando o gol de empate, teve o desvio, a batida pro gol, bola vai pra fora, escanteio, Pedrolino. Escanteio pro Guarani, o Mirandinha chutou a bola, desviou no zagueiro do Ituano, quem vai pra cobrança é ele, Diego Torres, e o Mirandinha entrou, eu já te confirmo no lugar de quem. Vai pra cobrança ali o camisa número 7 da equipe, o Guarani tentando ali o cruzamento, a bola tá viva, a bola volta ali, rebote, ela conseguiu a recuperação, vem ali o Ituano, meu Deus do céu, jogada bem trabalhada, sai de carrinho, ela se joga pra completar, pra evitar e ganhar falta ali o Inayan. Falta lá pelo sistema defensivo. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. Aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo. 32, segundo tempo, 1 pro Guarani, 3 pro Ituano. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior e Rivalo pelo Brasileirão. A Chapecoense vai empatando com o Remo em 2-2. O Red Bull Bragantino vai vencendo o Vitória por 1-0. E o Atlético Paranaense vai vencendo o Flamengo por 1-0. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior e Rivalo. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite o cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Sabe o que tá aparecendo no Guarani, Marcondes? Sabe no final de tarde, quando o dono da fazenda abre ali pra boiada ir pra outro lugar determinado, vai todo mundo, vai toda a boiada, né? Direção, sem direção, aí tem que ter o boiadeiro abrir ali, separando. É o que tá acontecendo no Guarani, ataca sem direção. Esse é o problema. Então, esse é o problema tático, né? O time ataca, o time tem posse de bola, ataca. Aí você tem problema de organização, é um time desorganizado. Ele ataca por atacar, ele não tem objetivo. Ele sabe que precisa fazer o gol, mas ele não consegue chegar. Por quê? Porque não existe taticamente um time posicionado. É isso que tá atrapalhando o time hoje. 33 minutos, é free play. Pode falar, Marcondes. Perdão. E enfrenta um time organizado taticamente, aí a deficiência ela fica muito mais explícita nessa situação. Concordo com você, seu Marcondes, do seu comentário. Você ligado quase 34 minutos desse segundo tempo. É free play, só imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani ainda pelo sistema defensivo. O tempo vai passando, o Guarani vai perdendo pelo placar de 3-1. Torcedor frustrado nesse domingo de chuva.
nesse domingo chuvoso em Campinas. O Guarani perde o Ituano, quer mais? E vem lá pelo lado direito, vai fazer o cruzamento, a bola tá viva, passou por todo mundo, Inayan completa, tira, afasta a zaga para a equipe do Guarani, vem trabalhando outra vez com o Natan Melo vem no contra-golpe, 3 pro Ituano, 1 pro Guarani, você curtindo aqui pelos canais Futebol Interior, requase 35, vem trabalhando para a equipe do Guarani outra vez, ponta esquerda, tenta ali fazer o toque, não consegue, a bola volta reboteada, vai tentar ali fazer o giro, vai tentar inverter essa bola, pedala, ali o quem tá ali, o Mirandinha tá em campo, hein? Mirandinha pro Inayan, pediu falta, foi empurrado, ganhou falta aqui pela ponta direita e tem mudança de novo lá no Ituano, hein? Pô, os quartos árbitros estão na escola da ruindade hoje, né? Vai entrar o 13 e ele aplicou o 16. Agora que ele arrumou a plaquinha. Pô, os caras ganham só pra isso, velho. Só pra chegar e levantar. Pô, tá aqui. Sai o 13, entra. Sai o 7, entra o 13. Os caras fazem tudo errado, meu. Se fizer com o Neymar hoje, porra. Como você disse, só tem isso pra você, pra fazer, ainda faz errado, né, o Marcondes? Que coisa, hein? Dinheirinho no caixa, velho. Agora os caras tem tudo salário. Que coisa, vai pra cobrança ali de falta aqui pro Guarani, vai chover, bola na área, bola tá viva, o toque de cabeça, o desvio pra fora do gol, tiro de meta. Meu Deus do céu, o tempo passa, Marcondes, o Guarani não consegue. Olha, será pra mim uma grande surpresa se empatar o jogo. Vamos deixar claro aqui, ninguém vai iludir torcedor, não. O jogo foi ruim do princípio até o momento. Faltando 9 minutos para depois. Falta aí, vamos colocar aí 9 mais 5, aí seus 15 minutos de jogo ainda. 16 minutos de jogo. Mas está muito, muito mal. O jogo não legou. O Guarani não se encontrou no jogo. E não é porque entrou de salto por causa do 5-1, do 5-0 de segunda-feira. Não, Gustavo. Não. Seria azar? Seria azar ou é futebol? Incompetência. O time do Guarani é isso aí que nós estamos vendo hoje. E as bolas na trave? Desculpa, Pedro. Bola na trave é jogo. É jogo. Teve alguns momentos que tinha que ter uma conclusão de jogada diferente? Sim. Entender diferente a jogada? Sim. E não entendeu. Então, é isso aí no campeonato. Ele vai fazer um jogo legal e um jogo ruim. Essa vai ser a média. Desculpa, Pedrinho. Anota aí, Gustavo Marques. Sai o 11, Herbert, e entra o 19, Mirandinha. Sai 11, Herbert, entra 19, Mirandinha. Sai 21, Guilherme Cachoeira. Entra o 7, Guilherme Parede. E sai o 19, Maranhão. E entra o 18, Kevin. Então no Guarani sai Herbert, Guilherme Cachoeira e Maranhão. Entram Kevin, Mirandinha e também o Guilherme Cachoeira. No Ituano sai o 6, Tiaguinho. E entra o 16, Dalpian. E sai o 7, Tássio. E entra o 13, Vitor Reis. No Ituano sai o 6, Tiaguinho. E entra o 16, Dalpian. E sai o 7, Tássio. E entra o 13, Vitor Reis. Só um detalhe. O Guarani precisa parar, o treinador do Guarani, o Hélio, de colocar o Kevin na hora que a batata tá assando. Por que não colocou o Kevin no Maringá quando tava 5-0? Pô, vai dar minutagem pro menino. 5-0, de repente faz um gol, porra. Fez um gol, confiando. Porra, tá 3-1 pros caras, ele bota o cara no jogo, menino. Fala, tipo, vai lá e resolve, garoto. Pra depois falar, viu, mas eu tô colocando o menino. E não tá faltando o jogo pra ele. Mas não em situações assim, né? Tudo bem que ele tá lá pra jogar. Mas quando é um jovem, meu, tem o termômetro, ó, por aí. Aqui tá ruim, não vou colocar ele aqui não, porque eu posso queimar o menino. É assim que funciona administrar o elenco. Que coisa, o tempo vai passando e com essas mudanças, Marcondes, há esperança? Você acha que o Guarani tem forças para poder empatar o jogo? Não. Marcondes. Força não tem, nenhuma. O Luca também entrou, não fez nada. Anota aí na sua agenda. Vai. 17h40 desta segunda-feira. O que é 17h40? Será a hora em que Carlo Ancelotti anunciará os jogadores Neymar do Brasil convocados para a Copa do Mundo. Às 5h40 aqui no FI. É. Aqui no Portal Futebol Interior, no nosso Instagram. Isso. Aqui na Rádio Futebol Interior. Às 5h40. 5h40. Então às 5h45 ele confirma Neymar. Isso. Que coisa, hein? Como é que seria o Ancelotti falando Neymar, o Pedrolino? Imita aí, Marcondão. Eu não consigo imitar o italiano, mas... Ele vai falar assim, o menino Ney, vocês queriam? Ele está aqui. Já pensou na possibilidade se ele não leva? Existe. Pressão. Mas ele não cede a pressão. O cara desse tamanho não cede a pressão. Ele é muito grande para ser sentir pressionado, esquece. né? Que esquece coisa. isso. E o Ney vai porque ele é bom, o Neymar.
Ele vai porque é bom e a seleção precisa dele. E outra coisa, vai deixar o Neymar no banco, tem a pressão. Tudo isso foi avaliado antes de fechar a lista. A lista está fechada e todo mundo já sabe quem vai. Verdade, concordo com você, Marcondes. O tempo vai passando, o Bugre vai perder. A lista vai ser vazada. Será? Vai. Pedrinho vai descobrir ela essa madrugada. Pedrinho. Os contatos que ele tem lá no Rio. Que coisa, hein? Rio de Janeiro, vai só no... Você vai pro Rio, Pedrolino? Daqui depois do jogo. Sério? É. Cometão. Esse futebol interior tá demais, hein? Que coisa. Meu Deus do céu. Que coisa. Vai pra cobrança ali. Te arremessou manual. A equipe do Ituano. O tempo vai passando. Sobe de cabeça. Corta a bola. Volta ali. Reboteado outra vez. Pediu falta. Não deu nada. Posse de bola para a equipe do Ituano. Que vem trabalhando bola com o Inayan. Recupera a equipe do Guarani. Vem trabalhando ainda no sistema defensivo com o Carlos Eduardo. A abertura de bola pro Mirandinha. Fez o corte seco. Foi pra cima. Escancarou. Vai Mirandinha. Vai Mirandinha. Abre o jogo pra Inayan. Inayan cruzamento. Até agora, toque de cabeça, afasta a zaga, tira o perigo. A equipe do Ituano, a bola volta com o Inayan para a cobrança de arremesso manual. O tempo vai passando, você vai curtindo aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior. 40 minutos, vem, sobe de cabeça, afasta a zaga. A bola volta, reboteada outra vez pro Guarani, chegou batendo pro gol, para fora, Pedrolino. Belíssima chance do Guarani agora, o camisa número 18. O Kevin, ele chutou, o goleiro Wesley fez a defesa. Na verdade, desviou no zagueiro do Ituano. É escanteio pro Guarani, 41 minutos do segundo tempo. Segue 3-1 pro Galo de Itu. Free play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aí eu pergunto pra você, Marcondes, com essa derrota pelo placar de 3-1, a pressão volta lá pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa? Perdeu em casa por 3-1, né? Um concorrente direto pela vaga, que é o Ituano. Era um jogo chamado de 6 pontos, estão invertendo posições. O Ituano tem para quarto lugar e o Guarani tá caindo na posição que entrou o Ituano no jogo, pro sétimo lugar, sétimo, oitavo lugar. Então, a pressão tem, perdeu em casa por 3-1 depois de 5-0. Sempre tem a comparar. Porra, por que ganhou de 5 e perdeu de 3? Então o 5 foi ilusório? Foi uma temperatura alta que teve? Isso tudo vai ser questionado. Mas precisa arrumar taticamente o time. É isso que o treinador vai embora por alguns momentos, né? Resultado ruim, ambiente ruim e não tem expectativa de crescimento no campeonato. Para você mandar um treinador embora, você precisa avaliar principalmente o item 3. Qual a expectativa de evolução no campeonato? Se não tem, ele roda. Roger Machado do São Paulo tinha expectativa de evolução? Não tinha. Foi mandado embora. Em quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Virou. Então é isso. Virou. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo, no Brasileirão da Série A. Bruno Leonardo faz contra. Remo 3, Chapecoense 2. Olha, Marcondes, mas é visível, né? Está claro que o problema do Guarani é tecnicamente. Então eu acredito que... O posicionamento tático do time é ruim, tá certo? Isso aí é indiscutível. Dá pra ver. A expectativa de evolução, não vejo. Sabe? Fui criticado por alguns torcedores que me ligaram, me enchendo o saco. Porra, Marcondes. 5-0, você falou que o time não tá legal? Não tá, porra. Não é isso. É que pegou um dia extraordinário. Você faz um gol com 1 minuto, um segundo com 9 e outro gol com 19 na casa do adversário. Hoje o Ituano não fez 2-0, não tirou o time do ar? Tirou. Aí fez o outro, um gol no finalzinho do primeiro tempo. Foi, não arrumou a casa, tomou o terceiro. Bola na trave. Não vai, não tem força. Não tem força, não tem perfil, não tem tática para chegar no gol de empate. Agora terminar, cumprir a tabela no jogo e já pensar na 8ª rodada. Complicado, mesmo tempo vai passando, o Guarani vai perdendo o jogo. Placar de 3-1 para a equipe do Ituano, jogando fora de casa. O Guarani dentro de casa não consegue. Free play, só imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Brasileirão Série C, 44 passado, segundo tempo. Guarani tem 1, Ituano tem 3. Pedrolino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo pelo Brasileirão.
O Red Bull Bragantino vai vencendo Vitória por 1-0. Pela Série B, o Ceará vai vencendo Fortaleza por 2-1. E o Criciúma vai empatando com o Atlético Goianiense em 1-1. Placar ao vivo Portal Futebol Interior Rivalo. Cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade só na Rivalo. O QR Code já está na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e o site é para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Mais 6. Mais 6, ali o árbitro da partida, o Guarani vai perdendo o jogo. Marcondes, 6 minutos. Dá pra empatar? Claro que não, mas nem com mais 20. Desse mais jeito 25. não vai, né? Que coisa. Não, se jogar até amanhã, 5h40, quando o Ancelotti vai divulgar a convocação aqui no Futebol Interior com o Pedro Lino, esquece. Momento em que os torcedores vão deixando aqui o estádio Brinco de Ouro da Princesa, né, Pedro Lino? Isso mesmo, Gustavo Marques. Inclusive um amigo meu que estava no jogo, ele... Já estou indo embora. Seu amigo estava lá. No Brinco, é. Tá certo. Abre o jogo, vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Cruzamento dentro da grande, era o toque de cabeça. Foi fraquinho. Escanteio, viu? Escanteio, era o Mirandinha ali que tentou o cabeceio. Era o Mirandinha, isso mesmo. Deve pensando ali o técnico do Guarani. Olha lá, ele tá balançando a cabeça. Carlos Eduardo na bola, mas o Hélio Zenando balançou a cabeça e falou, não pode ser. Vai pra cobrança ali, joga de saiada, vai no tiro, travado. Ei, Mirandinha, abre o jogo, cruzamento na grande área, toca de cabeça, completa a zaga da equipe do Ituano, tira o perigo, a bola volta, reboteada pro Inayan ali escorregou, fez falta, teve que fazer, senão seria o quarto, né, Pedro Lino? Seria o quarto e o Inayan vai tomar o cartão amarelo, Gustavo Marques. Que coisa, tempo passa, o Guarani perde. E pra mim, lance pra cartão vermelho, viu? Que o cara... Não, é amarelo. Mas não, ele tava em direito. Mas não era o último. Não existe mais o último jogador. Mas ele tava com direção, campo limpinho pra ele ir embora. É o que estão reclamando os jogadores do Ituano, né? Não existe mais o último homem. É a ação dele o que provocou de prejuízo pro Ituano. Não é à toa que eu falei que seria o quarto gol do Ituano. Exatamente. Dá uma olhada, livre, ó, né? No lance. Aqui no nosso monitor, ó. Seriam 2 contra 2. Entendeu? Com o campo limpinho pra ele. Mas é assim, aquela escalinha que eu te passei agora, Gustavo Marques, sobre a demissão de treinador, tem que colocar depois do 3-1 porque assim, o Guarani empatou, ganhou do Santa Cruz apertado. Público que rende. Com o Itabaiana também, situação complicada. Ele não teve a única partida que ele fez assim, porra, hoje foi segunda-feira. Foi fantástica, avassaladora, mas as outras 5 ruins. Público e renda. Por 51 pessoas eu não acerto, hein, Gustavo Marques? Público pagante, 3.082. Menores de idade, 867. Público total, 3.949. 3.949 para uma renda de R$ 79.710. Que coisa, e eu vou continuar aqui no meu comentário e também na minha opinião. Eu gosto muito do técnico Hélio Zenando, acredito que foi uma aposta muito boa da diretoria do Guarani, mas infelizmente não deu certo. Não deu certo aqui, tá visível que infelizmente o problema do Guarani é tático, é técnico. Eu acho que tá na hora de mudar, mas você fala, mas não tem no mercado, concordo com o Marcondes. Mas não encaixou, Marcondes. Infelizmente, não encaixou. E para a pressão voltar é questão de minutos. Vem a equipe do Ituano. Abre o jogo, cruzamento. Sobe de cabeça para cortar ali a zaga da equipe do Guarani. A bola volta reboteada. Vem trabalhando com o Luca. Luca para... Ô, Marcondes, você sabe me falar quantas vezes o Luca pegou na bola depois que ele entrou? 3 vezes uma bola bateu na canela dele. Que coisa, hein? É pouco ou muito? Não é nada. Aliás, tinha sido mandado embora já, na minha opinião. Lá contra o Novo Horizontino, o Campeonato Paulista. Bola vai pra fora, tem ali o arremesso, mas ganhou uma falta a equipe do Guarani. Só você tá voando no treinamento, né? Porque se estivesse voando, seria titular, né? Com certeza. Vai pra cobrança ali de falta, lado esquerdo, o Guarani vai perdendo pelo placar de 3-1. 3 pro Ituano, 1 pra equipe do Guarani. Você curtindo aqui no F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas.
tem tudo para seu poço artesiano. Cruzamento chega para fazer o corte ali, a zaga do Guarani completa fazendo falta para cima do atleta e vai ter cartão, viu, Pedrolino? Cartão pro Maurício Antônio, camisa número 13 do Guarani, o Gustavo Marques. Maurício Antônio, camisa 13 do Guarani. Eu achei que se enroscou com o atacante do Ituano. Pra mim não foi falta, não. Sim, a cartão amarelo. É bom, Série C também, a arbitragem é complicada. Viu? Você viu no nosso monitor? Pra mim não foi nada, não. Vai terminar o jogo. O Guarani vai perdendo. Perde o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani com o Luca. Luca preparou, vem na correria total, linha de fundo, lado direito. Ele prepara, vai pra cima, fingiu que foi, não foi. Deu certo. Vai tentar ali fazer o cruzamento. Meu Deus, Luca. Meu Deus, Luca. Meu Deus, Luca. Sabe onde essa bola foi parar, Gustavo Marques? Na onde? Naquela lanchonete que tem na frente do Guarani, do lado do posto de gasolina. Muito boa, por sinal. Essa bola foi parar ali no estacionamento. Tá conhecendo bem lá, hein? Ali é a região ali é muito... Eu moro daquela região ali, é muito boa, tá. né? Então tá certo. Que Por coisa. isso que o coração dele é verde. Entendi. Mora mais pro Brinco do que pro Tá Majestoso. certo, frequentando muito. Tá certo. Esse é o Pedrolino, tem que frequentar mesmo, Pedrolino. Pedrolino que vai viajar daqui a pouquinho, vai acompanhar aí. Que coisa, hein? Pedrolino vai trazer aqui nos microfones do futebol interior aí o Ancelotti na convocação. Mais um, então vamos até 52. Vem trabalhando bola 1 minuto. 1 minuto pro Guarani resolver a parada, não dá. Vem trabalhando bola outra vez a equipe do Ituano. Chega pra cortar, a bola volta ali. Tenta completar, fazendo o cruzamento. Sobe de cabeça, passou por todo mundo. Vai deixar pro goleiro Kaique França com tranquilidade pra fazer a defesa. Conhecendo um pouco do Guarani Futebol Clube, eu não duvido nada. Hélio Cizenando. Não. Eu não duvido nada Hélio Cizenando cair amanhã. Não, amanhã à tarde. Não sei, amanhã depois tarde, daquela reunião. Amanhã tarde com você. Depois daquela reunião no queijo. Eu acho que cai hoje. Não vai mexer. Hoje não cai. Hoje não cai. Eu acho que ele não vem nem pra coletiva. Primeiro, se mandar embora, a convocação da seleção vai encobrir a notícia. Não, tem que esperar ter notícia, pô. Você é homem da notícia, Gustavo. Ou tô errado nisso? É um dia ruim pra mandar embora. Verdade, sim. Vem trabalhando bola lá no círculo. Ih, olha, batendo cabeça ali. A equipe do Guarani, a bola volta ali pro Kaique França. Kaique França dominou. Ergue os braços. Termina o jogo no Brinco de Ouro. O Guarani perde pelo placar de 3-1 dentro de casa. Ei, Guarani. Os gols GW, Neto Berola e Alasson para a equipe do Ituano e Natan Melo para a equipe do Guarani. Vitória do Ituano e o torcedor ali apreensivo volta para casa nesse domingo. Vai começar aquela segunda-feira daquele jeito. Imagine e ter que trabalhar, né? Eu quero que você venha imaginar comigo ter que trabalhar na segunda-feira, ouvir o patrão que é Ponte Pretano no seu ouvido e muito mais. Marcondão, para comandar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Vambora, a partir de agora conosco aqui, final de jogo, 8h31, terminou agora, Brinco de Ouro, Guarani 1, Ituano 3, Pedrolino, fala. Os jogadores vão saindo, os jogadores do Ituano comemorando bastante a vitória por 3-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E só para fechar aqui, Marcondão, placar ao vivo, Portal Futebol Interior e Rivalo pela Série A. O Remo venceu a Chapecoense por 3-2. O Red Bull Bragantino vai vencendo o Vitória por 1-0. Na Série B, o Ceará venceu o Fortaleza de virada por 2-1. O Criciúma empatou com o Atlético Goianiense 1-1. Além do Guarani ter perdido para o Ituano por 3-1. Agora, acabou agora no Brinco. O Atlético Paranaense vai vencendo o Flamengo por 1-0. E às 8h30 da noite teremos Sport e CRB. Muito bem, tá aí, portanto, o Pedrolino, que mais uma vez vamos destacar aqui, Copa do Mundo aqui no Futebol Interior, Portal Futebol Interior, Instagram, @Futebol Interior, aqui pela Rádio Futebol Interior, F-Play, o som e imagem no melhor do futebol, amanhã com toda a cobertura, detalhes sobre a convocação da seleção brasileira do técnico Carlo Ancelotti. Será que Neymar será convocado? Vai para a Copa do Mundo, que terá cobertura total aqui no Portal Futebol Interior, com parceria com a Pix da Galera. Pix da Galera com o Futebol Interior, direto dos Estados Unidos, no dia a dia da seleção brasileira, dia a dia da movimentação, o ambiente, o torcedor
torcedor brasileiro, também participando aqui da nossa cobertura com matérias exclusivas com o Pedro Lino, direto dos Estados Unidos. Você não pode perder, em nome de Pix da Galera, nossa parceira neste projeto para a Copa do Mundo. Voltamos já para falar mais sobre esse Guarani que perdeu o jogo por 3-1, mas dá para entender isso? Dá, é futebol. Semana passada enfiou 5 no Maringá. Já era. Hoje, agora há pouco, perdeu pro Ituano. Brinco de ouro, 3-1. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Roberto Marcondes. 8 horas e 36 minutos, fim de jogo aqui no Portal Futebol Interior, Rádio Futebol Interior, no nosso Instagram, @Futebol Interior, Fplay, Sou Imagem, no melhor do futebol para você, destacando o jogo que terminou agora há pouco, Brinco de Ouro, 7ª rodada, Campeonato Brasileiro Série C. Guarani perdeu em casa. Primeira derrota no campeonato e, consequentemente, primeira derrota no Brinco, já a torcida se movimentando. Fora, Hélio! Fumaça já, apesar da chuva tem fumaça. É um negócio, calma, 7ª rodada, né? Perdeu para o Ituano por 3-1. E vamos agora para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Gustavo Marques. Vamos lá, Gustavo Marques, hoje que você comandou de forma brilhante. Bom demais ouvi-lo, bom demais tê-lo aqui no nosso Portal Futebol Interior, aqui no Fplay, Som e Imagem, no melhor do futebol. Nessa emoção, pena que o Guarani perdeu por 3-1, mas não é culpa sua, nem minha, culpa dos caras do Brinco. Não, o que tinha que fazer, nós fizemos, passamos energia positiva. Mas vamos com as notas do jogo. Para você no Guarani, por favor, Gustavo. A nota geral, Marcondes, o Guarani foi uma equipe que
Foi uma fatalidade, né? Concordo com você, o Guarani evidentemente teve algumas oportunidades, né? Se tivesse feito um bom jogo técnico, né? Não ter errado tanto na marcação ali nas 4 linhas, talvez o resultado seria outro. Mas o futebol é aquela, quem erra menos, vence. O Ituano errou menos e venceu o jogo. Nota geral para o Guarani hoje, 6,5 a nota geral. Teve alguém que se destacou, na sua opinião, Eu Gustavo? gostei muito do primeiro tempo e o começo do segundo tempo Tá. do Diego Torres. Eu consigo enxergar só esse jogador diferenciado. Ele começou né? bem, mas não deu o ritmo. Não deu ritmo, mas eu não consigo enxergar um outro jogador que tenha chegado à altura dele no primeiro tempo. Não consigo. Se você analisar que depois da saída do Diego Torres, o técnico colocou o Luca. Luca sumiu no jogo. Não fez nada. Então, pra mim, o jogador diferenciado do Guarani, mesmo que... Ó, tô falando o mínimo do mínimo, viu? Mas é o único nome que eu consigo enxergar aqui, é o Diego Torres, e a nota pra ele seria também 6,5, o mesmo número também do Guarani. Tá, no Ituano você tem alguém que... Do Ituano eu já consigo ver... Um time mais conjunto, né? Eu já consigo ver alguns nomes. Eu acho, na leitura geral, pro Ituano, 8. 8 pro Ituano. Olha, 8, número bom do Ituano, porque quando o Ituano conseguiu fazer o primeiro gol, conseguiu destabilizar o Guarani, só deu o Ituano. Eu gostei muito do Neto Berola. Neto Berola, Rodado, o camisa experiente. 11, jogador que uma hora lado esquerdo, outra hora lado direito, fez muita movimentação. Eu estaria entre ele e o Razeira, porque o Razeira também percebeu muita fragilidade pela direita ali do lado do Guarani. Primeiro tempo ele azucrinou, né? Deu muito ali perigo, mas eu fico com o Neto Berola, a nota pro Neto, uma nota 6,5 também. Muito bem. Então, portanto, uma avaliação de linhas gerais, né? O que aconteceu nas 4 linhas no Brinco de Ouro, na derrota bugrina para o Ituano por 3-1, 7ª rodada Campeonato Brasileiro da Série C, né? Portanto, o Brinco de Ouro, trocaram de posições as equipes, né? A equipe do Guarani começou o jogo com 12 pontos na 5ª colocação, o Ituano com 7 e 10 pontos, jogo chamado de 6 pontos, né? O Ituano passou o Guarani 1 ponto a mais e também roubou a posição na classificação geral, derrota dentro de casa por 3-1. Derrota que vamos agora saber quais são as consequências desta derrota, com as horas passando, né, e o posicionamento também com relação ao técnico Hélio Cinzerano, falando daqui a pouquinho com os torcedores e conosco também aqui no FI Play, para que você tenha justamente aí na visão do treinador como é que foi a partida desta noite diante do Ituano por 3-1. As notas do jogo, agora são 8 horas mais 40 minutos, 8h40, estamos aguardando, portanto, a entrevista coletiva do técnico Bugrino, falando sobre esse resultado. Não foi legal o jogo, a gente vai falar um pouco mais sobre essa partida, um pouco mais sobre essa situação de postura da equipe dentro de campo, que não foi bem, mais uma vez, com os mesmos problemas de posicionamento, um time que não consegue ter a leitura de jogada, jogadores que não conseguem entender uma jogada, uma finalização mais positiva, um jogador melhor posicionado, um time que não consegue jogar sem a bola. O time do Ituano conseguiu jogar sem a bola, abre espaço, abre condição de arremate, abre condição de jogo, né? A equipe do Ituano foi soberana o jogo inteiro. E a vitória, evidentemente, indiscutível. E a derrota do Guarani foi justa, derrota justa, porque não foi bem na partida, perdeu por 3-1 para a equipe do Ituano. Agora são 8 horas mais 41 minutos, estamos aguardando, portanto, a presença do técnico Bugrino para avaliar, na opinião dele, como é que foi essa partida, essa derrota por 3-1. Vamos agora com o nosso, enquanto aguardamos o técnico Hélio Cinzerano falar com a imprensa, vamos com o comentário sobre esse jogo de Ituano 3, Guarani 1. Agora, o comentário final. Roberto Marcondes. O que falar de 3-1 para o Ituano, jogo no Brinco de Ouro pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro? É fácil, muito fácil. O Ituano teve o que o Guarani não teve. Padrão de jogo. Teve jogadas conclusivas de forma positivas. Um time mais agudo, um time mais posicionado taticamente, tecnicamente, muito superior ao adversário que é o Guarani. Perdeu o jogo dentro de casa de forma justa o Guarani. Perdeu o jogo justamente
Por quê? Porque não rendeu, não conseguiu desenvolver um bom futebol. Pegou uma equipe, enfrentou uma equipe bem posicionada taticamente. E os erros do Guarani foram apresentados novamente. Isso é muito ruim. Você não vê uma evolução tática da equipe no campeonato. Estamos na 7ª rodada. 7 rodadas foram completadas. Nessa derrota pro Ituano, na noite deste domingo no Brinco de Ouro. E você não vê uma evolução tática do time. Mesmos problemas, falta de cobertura dos laterais, time limitado tecnicamente, time limitado na leitura de jogada. Não consegue entender uma jogada. Não consegue ter uma jogada, fazer um jogo sem a bola, de movimentação. O time não tem movimentação. Um time taticamente ruim, não consegue produzir. E não consegue atacar de forma eficiente. Ah, mas o Guarani teve 2, 3 bolas na trave. É coisa de jogo. Precisa. Mas não tem a leitura. Não tem a leitura de jogo. Infelizmente, taticamente, o time muito mal. E a vitória foi justa. E a derrota também justa para o Ituano por 3-1 no jogo no Brinco de Ouro. Comentário final. Vamos aguardar agora aqui o técnico... O Hélio Cizenano falando sobre esse resultado. E claro que eu gosto de ouvir o Hélio, porque às vezes o Hélio ele vem e chuta o pau da barraca, né? E às vezes ele mostra uma situação que a gente curte, né? E você que gosta muito, você que tem esse lance da arquibancada, Gustavo, e conversando com muita gente, como é que tá o termômetro da arquibancada depois dessa derrota por 3-1 pro Ituano? Eu imagino o seguinte, Marcondes, é claro que o torcedor já está pegando no pé do Hélio Cizenando, né? Não é de hoje que o torcedor já queria que ele fosse embora, né? A vitória aí contra o Maringá por 5-0, Maringá, né? Guarani conseguiu vencer isso, né? 5-0. No último jogo 5-0, acho que deu aí uma acalmada nos ânimos, mas eu acredito que a opinião do torcedor, ela vai continuar, ela continua depois dessa derrota em casa por 3-1. O torcedor deixou o Brinco de Ouro criticando e, é claro, pedindo a saída do técnico. Por quê? E até eu concordo com o torcedor. Dá para notar que o Guarani não é uma equipe ruim. Os jogadores são jogadores que até têm a boa intenção, às vezes, mas o problema ali do Guarani é tático, o problema do Guarani é técnico. E vai ter que ter mudança. Eu acho que o Cizenando tentou, fez de tudo e não conseguiu encaixar nessa equipe. É um mau técnico? Não. É um bom técnico, mas infelizmente não casou. E aí é o que tá acontecendo no Brasileirão Série C no Guarani. Muito ruim, complicado isso. Vamos aqui aos resultados, né, finais dessa 7ª rodada, Campeonato Brasileiro, oferecimento Rivalo, rivalo.bet.br, Rivalo, 7ª rodada, confirmando o Brinco de Ouro, agora há pouco o jogo terminou e o Guarani perdeu para o Ituano por 3-1. Outro jogo, o Ipiranga perdeu para o Maringá por 4-0, Santa Cruz venceu Volta Redonda por 2-0, engatou 2 vitórias seguidas o Santa Cruz, hein? Santinha tá conversando a dar uma respirada no campeonato. Figueirense perdeu em casa pelo Itabaiana. Impressionante. Itabaiana mudou o treinador, ganhou o jogo e o Figueirense está num alto astral, um baixo astral já faz alguns anos. Que crise passa, não só financeira, mas também técnica, a equipe de Santa Catarina. É uma judiação, isso é má administração. Floresta venceu o Amazonas por 3-2. A Ferroviária jogando em casa, depois perdeu o título da Série A2, venceu o Brusque por 1-0. E o Caxias venceu o Paysandu por 2-0. Anápolis e Barra, o Barra que foi eliminado da Copa do Brasil, empatou o jogo em Goiânia por 1-1. E vamos aqui à classificação. Paysandu continua na liderança com 14 pontos. Brusque é o segundo com 14. Amazonas com 13 pontos. Estamos aqui no placar ao vivo. Futebol interior mais completo. Sempre em nome de Rivalo, rivalo.bet.br. Amazonas 13. Ituano ganhou, foi a 4ª posição com 13 pontos. Maringá, que tomou 5 do Guarani. Hoje passou o Guarani, é coisa de louco, futebol não. 5º lugar, Maringá com 12 pontos. 6º está o Guarani com 12. Floresta do Ceará com 12. Caxias 11. O Santinha já chegou com 10 pontos, é o 9º colocado. Ipiranga, Maranhão, Barra com 10. Ferroviária com 9. Inter de Limeira que jogará amanhã. A Inter joga amanhã com o Botafogo na Paraíba.
Figueirense com 7, Botafogo da Paraíba com os meia dúzia, que também trocou o treinador, chance de uma recuperação, Volta Redonda 5, Itabaiana saiu da zona de rebaixamento com os 5 e ficará, porque tem o Anápolis e tem... pode sair porque eu tenho Confiança, né? O Confiança que jogará... Deixa eu ver aqui o Confiança que tem jogo. Confiança joga amanhã em casa com o Maranhão. Ó a chance. E Botafogo e Inter de Limeira fechando, portanto, essa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui para você no Placar ao Vivo Futebol Interior com Rivalo, rivalo.bet.br. Fala um pouquinho desse jogo, Gustavo. É claro que a gente fica muito preocupado quando você vê um Guarani que patina numa Série C, ele não consegue engrenar, ele não consegue passar confiança por torcedor, ele não consegue. Porque o futebol, quando você tem uma equipe vencedora e quando você faz uma campanha para subir, para ter acesso, você tem ida e volta de energia, de gramado e confiabilidade de gramado para arquibancada para o gramado. Ida e volta. É um caminho duplo, certo ou não? Não é mão única, é mão dupla. Só que isso não acontece. A torcida não confia no time. Quando eu falo não confia, na questão tática, não confia no time, não bota fé. Porra, deu 5, vai atropelar o Ituano. Não atropelou, perdeu em casa e feio. 3-1 e com mau futebol. E o time não consegue passar isso pro torcedor. Então essa imagem fica muito ruim. Então você não consegue construir. Nós estamos com 7 rodadas, o campeonato, você começa a mostrar o que acontece na competição. E tem times tradicionais que começam a crescer. Que não estavam crescendo, que é um Botafogo da Paraíba, é um Santa Cruz, é uma Ferroviária que ganhou hoje, é um Barra que estava perdendo e foi buscar o empate fora de casa. Então são situações que você percebe um cenário dentro do campeonato, né, Gustavo? Olha, a situação do Guarani, esse problema não é de hoje. Eu vou te dar um exemplo claro, viu, o Marcondes? É a mesma coisa daquele homem, daquele cara que tem problema com álcool, com drogas, né? Ele tá ali na droga ou no álcool, aí ele fala, parei de beber, parei de usar droga. Na primeira semana, ali, ele evidentemente parou de beber, parou de usar drogas, mas a família, os amigos sabem que a recaída vai acontecer. É a mesma coisa com o Guarani. O torcedor ali viu a vitória contra o Maringá, falou, não, agora vai, eles não confiam. Eles sabem que o Guarani é uma equipe que oscila dentro do campeonato. Uma hora bem, outra hora mal. E outra coisa, Marcondes, é inadmissível o Guarani ter uma atuação como essa. Eu não estou falando só do resultado de hoje, mas do campeonato. Eu sei que são apenas 7 rodadas, a próxima 8ª rodada, mas é inadmissível o Guarani, da grandeza, disputar um campeonato do jeito que está disputando. Ninguém respeita o Guarani. O Ituano veio aqui e não respeitou. O Guarani está voando no campeonato. Eu não estou falando só desse campeonato. O ano passado também. O Guarani era para ser favorito para subir. Só que você não acredita mais. Entra campeonato, sai campeonato e você não tem a confiança. O torcedor não confia. E esse problema não é de hoje. É de muitos anos. O que será que acontece no Guarani? É a maior folha que tem dentro do campeonato, né? É a maior folha que tem hoje na Série C. Mas não consegue montar um elenco. E não é só no Campeonato Brasileiro. É Campeonato Paulista. Não consegue montar um elenco. Aí você vê times que não têm a estrutura que o Guarani tem, disputando uma Série C, mas que conseguem comprar, que conseguem ir no mercado, que conseguem montar um elenco para disputar um campeonato. O Guarani não consegue, Marcondes. O que será que acontece? Não sei. Mas que é estranho, é estranho. É muito estranho, não é de hoje. Porque assim, esse negócio de a maior folha do campeonato, eu acho isso, primeiro, um absurdo. Os comentários que nós recebemos de jogadores que tem. O jogador não está errado, meu. Ele tem um representante, ele veio e pediu. Eu quero tanto. Pagou, ele é profissional. Com certeza. E não paga o atleta para você ver se não vai entrar na justiça. Tem problemas. Então, mas assim, deixando de lado essa questão financeira, que eu também acho que é um absurdo, você tem que trabalhar com uma situação pé no chão. Na minha opinião, o Guarani dá uma viajada no negócio. Ele viaja um pouquinho, ele sai um pouquinho da terra. É minha opinião nesse sentido, que está errado. Você fala sai da terra em que sentido? Não, questão financeira mesmo. Uma viajada. Sim. Viaja na maionese. E quando eu falo financeira, Marcondes, eu falo a estrutura que o Guarani tem. Então se você
Você tem que trabalhar numa situação de realidade. Como meu orçamento. Meu orçamento posso gastar X. Eu não vou gastar X, porque eu tenho que guardar um pouquinho. Por que eu vou guardar um pouquinho? Emergência. Porque numa emergência, numa hora que eu vou ter que... Pô, se meu jogador se machuca, eu preciso contratar um 9 diferenciado na hora que a batata vai assar lá na frente. Então deixa eu guardar esse dinheiro aqui e vou guardar essa verba para contratar o cara para subir. Ou para dar um bicho para subir grande. Eu queria saber, Marcondes. Pensa assim, eu queria gasta saber... agora e depois gasta e não vai lá na frente não tem dinheiro. Desculpa te interromper, mas eu queria saber qual foi o critério utilizado para a contratação, por exemplo, do Luca. Eu queria entender qual o critério. Você sabe, que eles utilizaram. Gustavo, eu vou dizer para você o que eu conheço de futebol e eu tive a oportunidade de conhecer o futebol da porta para dentro. Tive essa oportunidade também. Muitos jogadores são contratados pelo nome e pelo passado. Mas o cara jogou bem. Mas ele está jogando? Não está, então. O que o Luca fez até agora com a camisa do Guarani? Nenhuma. Zero. Aí se você for colocar custo e benefício, são incompatíveis. O que fez... Torres até agora. Não estamos aqui colocando os meninos na cruz, não. É a realidade. Eles sabem que também não estão bem. Realidade, teve tempo para analisar. Isso. Aí você vai e tenta o Isaac, não anda. Aí você tenta o João Paulo, que veio do São Bernardo. Pô, o João, na minha opinião, num jogo contra o Maringá, ele fez o gol. Mas ele fez um gol. Não foi gol? Se tivesse 0-0, ok. Parabéns, mas tava 4 já. Então, tem esse problema de avaliação de contratação. O Guarani, a impressão que me dá é que contrata por histórico e não pelo presente. O que fez. Não é que... É aquela história, está e que é. Está mal, é bom jogador. Então, sabe, tem essa situação que, na minha opinião, não é legal pro time. Né? Não é. Agora, é inadmissível o Guarani enfiar 5-0 na rodada passada. O adversário que tomou 5 ganhou hoje. Já passou ele, Guarani, que tomou 5. Você imagina o trevo que foi Maringá, a semana. Se a semana do Guarani foi tranquila, a semana do Maringá foi um caos. Um inferno. Hoje os caras ganharam. Aí a semana fica pesada pra quem? Pro Guarani. Então é inadmissível um time que ganhou de 5 lá fora fazer um jogo ruim como fez hoje. Perder por 3-1. Tinha que ter... Perde o jogo, mas 1-0. Porra, foi 2-1, foi na guerra. E mesmo assim. Porque quando você ganha de 5 num jogo fora de casa, o que você espera? Uma vitória em casa. Ou no mínimo um empate contra um adversário que é bom, que é o Ituano, que tem qualidade. Hoje o empate seria justo por conta da chuva, dos problemas, não justo pelo futebol apresentado, mas seria um placar que o torcedor ia voltar para casa não tão desconfiado. O torcedor também ficaria puto. Mas não tão desconfiado, como agora perder de 3-1. Porque o técnico ia vir e falar, a chuva atrapalhou, ela atrapalhou o entendimento mas do o jogo. Hélio não pode falar de chuva. Nem ele não pode falar de chuva. O que ele tem que falar... eu falo numa situação do empate. Agora, aqui não adianta ele falar da chuva na derrota. Eu tô louquinho pra ouvi-lo. Começou aí, Eduardo? Não. Nem chegou? Eu acho que ele cai hoje. Se eu fosse o presidente, eu ia demitir. Mas hoje. assim, então o Hélio tá pra uma derrota. A impressão que dá é essa. Sim. Quando tem a derrota, os caras vão... Não, mas é pelo histórico, né? Apresentado, Marcondes. Aquele item de 3. Perdeu a confiança, o torcedor já não confia mais, não acredita mais. Então, você tem que evitar o problema. Você tem que tirar a pressão. A pressão no futebol atrapalha, a pressão nos bastidores atrapalha. Mas a pressão ela tem. Ela tem, mas atrapalha. Agora vamos tentar entender. Será que os jogadores estão fechados com o técnico? O que está acontecendo lá dentro? Tem tudo isso também. Eu não sei. Será que tem apoiado o técnico? Será que os jogadores têm comprado a bronca, comprado ali o problema? Não. Vamos vencer todo mundo junto. Como é que tá? Não dá pra você saber. Mas aí só essa situação só eles. Ninguém mais. A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Na minha opinião... Aí tem também a tese. Tem treinador no mercado? Será que seria o momento? Tem tudo isso que passa pela cabeça do presidente. Só que se você continuar, se você manter o técnico, você vai ter problema com o torcedor. Você vai ter encheção de saco. É assim, o que eu vejo? A demissão de um treinador, ela vai em cima daqueles 3 itens que eu comentei com você. Derrota...
ambiente e expectativa de crescimento no campeonato. Que quando você pensa em mudar o treinador, é porque o time não está andando legal. E aí você vê a expectativa de crescimento, você avalia treinamento e você avalia o que foi feito no treinamento se é aplicado no jogo. Então, há uma expectativa de crescimento do time na competição? Então fica. Se não tem, vai embora. O que eu vejo hoje de cenário, e eu não acompanho o treinamento, porque os treinamentos, infelizmente, são fechados, um absurdo, uma bobagem gigantesca, só afasta. Mas isso é uma bandeira que todo mundo levanta e não se resolve nada. Né? Eu penso assim, o Guarani apresenta erros do primeiro jogo, que foi contra o Maranhão, até hoje. Tem uns momentos onde, por exemplo, o Guarani teve o momento Herbert, nos 3 jogos iniciais, ele estava voando, deu uma queda. Então, mas quando tem uma queda, um jogador que está voando, você tem que ter um outro que pode ocupar esse espaço de patamar de resolver a parada. Porque o Herbert estava resolvendo a parada, num grande momento. Aí hoje ele está normal. Tinha que ter alguém diferente. Falou, opa, aqui saiu o Herbert, entrou no patamar aqui na prateleira, o Maranhão para resolver. Só que o Maranhão fez 2 gols segunda-feira passada. Hoje, na minha opinião, o Maranhão não jogou mal hoje. Teve bola na trave, teve bola que não fechou a leitura da jogada, que a gente falei durante o jogo, do Herbert, do Cachoeira, do próprio Torres. Essa bola não chegou, do Emerson, do Ian. Então, essas bolas não chegaram pro Maranhão. Então, assim, eu vejo que existe... O Guarani é órfão de padrão tático. Não tem padrão tático. Mas sai aqui jogando aqui para a direita, joga para o meio toca pro meio esquerdo, o meio esquerdo faz a abertura para um dos pontas, que passa o lateral. Isso é o beabá do futebol. Eu não sou treinador e já sei até o plano tático, desenho ele aqui sem trabalhar o jogo. Eu quero coisa diferente. O que é diferente? Diferente é você ter movimentação, é você jogar sem a bola, você inverter jogo, você sufocar o adversário, você ter plano de marcação forte numa defesa compacta, encurtar o campo do adversário. O Guarani não encurta campo, ele dá o campo ao adversário. Pô, quantas bolas o Ituano escapou pro lado direito e pro lado esquerdo. O Ituano brincou pelas beiradas de campo. 2 corredores importantes. E o Guarani não consegue fechar esses corredores há 7 rodadas. Aí você começa a avaliar a questão do treinador. Mas aí eu te pergunto, essas 7 rodadas que você acabou mencionando aqui, o técnico merece ter a permanência? É difícil falar. O que foi apresentado até aqui? Não que seria o momento de trocar, mas eu quero que você fazia um balanço e uma análise. O técnico foi bem nessas 7 rodadas? Ele oscilou junto com o time. E oscilou para baixo, não para... Teve dedo dele, as derrotas? Dedo dele não. Você acha que as derrotas que aconteceram no percurso... Não, é time limitado. É o time limitado. Isso aí. Eu não vejo... Que nem, por exemplo, o Hélio, ele consegue enxergar bem o jogo. Ele mexe bem no time. As alterações são interessantes. Então você acha que uma troca hoje não resultaria em nada? Não resolveria nada. Na minha opinião, isso é uma opinião. Né? E precisa ajustar a questão de taticamente o time. Mas como que ajusta isso? Nos treinamentos. Acho que tem que chamar o cara. Vem cá, sei lá, o diretor de futebol, o presidente, vem cá. Eu sou seu chefe e você é meu empregado. Vem cá, o que está acontecendo que meu time não está jogando? Está faltando o quê? Eu estou pagando em dia, pago bem, tem tudo isso. O que está faltando? Por que meu time taticamente é tão ruim em relação ao adversário? Olha o meu adversário, olha o jogo do meu adversário. Mas tem que avaliar. Mas só que o Guarani tem esse problema de jogador que não define a jogada de forma positiva, ele não tem essa leitura. Aí você tem um elenco limitado, que nem eu te falei. Você tem o Herbert, estava voando. Hoje o Herbert, ele não está como estava no princípio do campeonato. Mas ele não compromete, não mas ele não compromete. Se ele tem um cara diferente do lado dele para dar os tapas, fica diferente, dá certo. Maranhão eu acho interessante. Então, mas é isso. Aí você, por exemplo, você pega ali, você tem o Torres. O Torres fez um jogo razoável. Um primeiro tempo diferente. Depois ele sumiu, até os 25.
Aí ele colocou o Luca para fazer uma função aqui, ou ele liberava um pouco mais, encostava um pouco mais o Carlos Eduardo. O Lucas terminou o jogo como atacante, tanto central como liberada. Ele coloca o jogador numa função que ele entende que vai dar resultado, só que o jogador não dá resultado. Então o Guarani não tem banco de reservas. Ele tem um time nota 6, time titular, nota 6, e um banco nota 4, nota 5 no máximo. É aí que ele se perde. Entendeu? É aí que ele se perde. Ele tem um 11, 6. Um banco, 4,5, 5. Como é que ele vai conseguir? Ele consegue ler a jogada. Ele consegue ler. Eu gosto das alterações dele. Eu só fiquei puto com relação à questão do Kevin. Colocar o menino com 2-0. Vai começar a entrevista coletiva. Vamos acompanhar, portanto, técnico Hélio Cizerano do Guarani, falando sobre essa derrota para o Ituano agora há pouco, Brinco de Ouro, por 3-1, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada. Agora hoje está ligado, hein? Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Israel Moreira, Rádio Central. Claro que a primeira pergunta sempre é para você falar do jogo, da derrota, né? Eu queria também te ouvir sobre sua primeira derrota no comando do Guarani, mas destacar um pouco as alterações, que eu acho que foi onde a torcida do Guarani questionou um pouco mais, principalmente a saída do Diego, que era o seu único jogador de meio campo, articulador, para colocar o Luca. Queria então que você pudesse falar da partida em si, dessa derrota, e na sequência alteração do Diego pelo Luca, do porquê da escolha. Boa noite. Acho que tivemos um volume bom de jogo, criamos algumas oportunidades, né? Tivemos erros individuais ali que faz parte, quando o coletivo não funciona, sobra para o individual, mas temos que corrigir isso. Mas num jogo onde nós criamos bastante, tivemos chances claras, né? Em relação ao Diego, precisava mexer, né? Precisava botar mais um 9 ali, que ele estava com três jogadores ali, a gente sempre espera o melhor, né? E era mais isso, colocar 2 9s ali. Pensei até antes botar o Luca e o Kevin, vamos ter 3 9, mas tem que pensar bem. Mas acho que em termos de jogar assim, né? Acho que nós tivemos grande chance, criamos bastante coisa boa ali também. Tem que tirar o proveito de coisas boas e corrigir os erros que tivemos ali, coisas que não vinha acontecendo, alguns erros que não vinha acontecendo, aconteceu. Agora é trabalhar, corrigir. E sempre quando chegar na frente, acho que tem que matar, né? Hoje, a bola na trave do Rafael, do Maranhão, Cachoeira. Eu acho que teve bastante oportunidade ali que o Maringá entrou e hoje acabou não dando certo. Hélio, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Em relação ao Jonathan Costa, você perdeu o atleta. Queria saber, você sabia desse problema dele durante a semana ou foi algo de surpresa, assim, que atrapalhou um pouco esse planejamento seu, em virtude também dos 2 gols, né, de jogo aéreo, principalmente no primeiro tempo do Ituano? Você sabia, deu tempo de você trabalhar com o Rafael e o Maurício Antônio, ou você foi pego de surpresa essa lesão do Jonathan? Obrigado. Nós ficamos na expectativa, né, na quinta-feira, na quarta-feira, soubemos, esperávamos ele na sexta, né? E na sexta ficamos sabendo que não teria condições, né? Mas aí tem outro atleta ali, temos que trabalhar outro atleta, dar oportunidade para ele. O Rafael já fez grandes jogos aqui, então eu acho que fez um bom jogo, mas não é determinante para os gols que nós tomamos falar que foi uma falha da zaga ali. Ali foi uma falha de posicionamento, só quem está no dia a dia ali sabe o que aconteceu principalmente no primeiro gol ali. Boa noite, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. É claro que a torcida não vai gostar de perder, mas isso vai acontecer mais vezes durante a Série C, porque não tem nenhum time imbatível. Mas o quanto que te preocupa, vocês começaram o jogo como a melhor defesa do campeonato, né? E hoje tomar 3 gols, infelizmente o Kaique, que é um dos melhores do time, acabou falhando, né? E eu queria que você falasse também sobre o posicionamento. Hoje deu para notar, eu pelo menos notei, o Maranhão saindo mais da área, o próprio Luca fazendo aquela função ali como armador e saindo mais da área, o Kevin saindo mais da área para buscar jogo. É algo que você tem trabalhado com os 3, sair um pouco mais da área para não ficarem presos lá na frente? Porque estava entrando esse passe direto para os 9. Nós trabalhamos isso, né, para eles virem fazer um pivô. Como o Torres não é aquele meia que fica muito ali, ele fica mais lado para receber, então estava tendo essas oportunidades de 9 e meia.
né, de 9 para o outro extremo. Então teve muitas oportunidades. E eles gostam de sair também, né, mas tinha bastante passe, condições de fazer esse passe ali. Mas é uma coisa que eles trabalham, a gente trabalha com eles, aí tem que controlar bem a bola, às vezes não estava controlando, campo muito molhado, às vezes estava perdendo a bola. Mas a maioria foi, nós pedimos mesmo, dar esse passe, às vezes o lateral para o 9, o volante para o 9, porque eles, se o pivô funcionar ali, acaba dando certo. Estava muito aberto o Ituano ali por dentro, então às vezes esse passe entrava direto para eles ali. Erramos, né? Assim, se você falar o jogo em si, teve um contra-ataque que nós tomamos, mas porque nós estávamos lá em cima, e os dois jogos, e as duas bolas paradas, é um erro coletivo ali. Não posso falar, foi erro do Kaique, foi erro daquilo. Para mim é coletivo e é um erro do Hélio. Para mim é um erro do Hélio, o Hélio que errou ali. Hélio, tudo bom? Boa noite, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. A dupla de volantes vem sendo destaque no Guarani, né? Vinha sendo o Natan Melo e o Carlos Eduardo, deu muito certo lá na goleada sobre o Maringá. Só que o Carlos Eduardo já vem com 3 jogos atuando 90 minutos seguidos, o Natan Melo também voltando de lesão, saiu no finalzinho lá contra o Maringá. Você acredita que talvez usar uma alteração no jogo de hoje para um dos dois ali, que eles mostraram um desgaste, o Natan Melo erra no terceiro gol inclusive, pudesse ter dado uma oxigenada maior no time? Ele estava com 3 homens no meio campo, né? Acabou tirando o Guilherme Xavier, trazendo o Martã ali, ficaram com 3 volantes. E eu botei mais um 9 para ganhar ali. E eu não precisava. O Natan e o Carlos estavam bem. E o Carlos tem uma bola parada muito boa. Então, por isso que eu acabei não mexendo. O Carlos treina em alta, direto. O jogo passado ele correu quase 12 km, estava bem. O Natan também, apesar de às vezes não sprintar, estava bem, estava ganhando todas as primeiras bolas. Então, não achei necessidade de trocar, não. Hélio, boa noite. Diego Alves, da EPTV. Você já falou brevemente sobre algumas situações do jogo, né? Algumas situações de erro coletivo, como você mesmo citou nos lances de escanteio, e também da alta produtividade em termos de chances, né, que o ataque criou. O que você lamenta mais hoje, assim, o que aconteceu defensivamente ou as bolas que passaram por perto, bateram na trave? O que você, como treinador, sai mais chateado desse jogo, assim, que eu vi? Falar para vocês que os 2 gols de bola parada, que é nas minhas costas, eu me cobro muito em relação a isso, de corrigir isso, né? E vamos corrigir quando acontecer, não vinha acontecendo, melhorar isso aí, porque ou perdeu o gol ali ou não, às vezes tem um goleiro, tem um zagueiro que tirou, né? Tem a trave, a gente não tem o que fazer contra a trave, mas o erro da bola parada, esse erro coletivo, nós precisamos melhorar muito, porque muitas equipes usam a bola parada, hoje 2 bolas paradas matou o jogo. Então, se nós não tivéssemos tomado errado nas bolas paradas, né, o coletivo nosso, acho que nós teríamos, o jogo seria uma outra história. Boa noite, Hélio, Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Hélio, os 2 gols de bola parada, né, ou seja, bola pelo mesmo lado, inclusive, só que o que gerou a bola parada foi um lance de ataque do Ituano. O Ituano veio um pouco diferente hoje. Tinha uma linha de 4 presa ali, meio que o lateral, que vinha sendo lateral, na verdade virou um ponta, e no começo do jogo o Ituano partiu para cima com 4 homens em cima da linha do Guarani. Isso acabou gerando, inclusive, os 2 escanteios. Tem muita pressão, 10 deles ali, o Xavier chegava por dentro, enfim. O Ituano trouxe um volume diferente do que nós, pelo menos, da imprensa, estávamos esperando no início de jogo. A gente esperava o Ituano carinha um pouco mais baixo, eles atacaram bastante, gerou escanteio e acabou sendo gol. Isso, de alguma maneira, surpreendeu o time do Guarani. Acho que o Guarani estava esperando um pouco mais ter a posse de bola no campo de ataque o tempo todo, martelando, e o Ituano recuado, e acabou se surpreendendo, acabou gerando escanteios. E que se pudesse falar só sobre o Ian, se a decisão foi por conta do cartão amarelo, se foi alguma questão técnica, ninguém tocou no assunto, mas o segundo gol do Guarani estava legal, tá bom? Foi um erro do Bandeira. Eu vi ali as imagens também. Que o Herbert fica livre, mas ele sai antes e o cara fica atrás. Quando ele aparece na frente, parece que ele está impedido e que ele aparece livre. Mas mais isso ainda. Em relação ao o Ituano sempre trabalha daquele lado esquerdo, que é o lado do Thiaguinho. Ele bota o Tássio aqui, o Tássio não desce, ele fecha lado. E o ataque deles ali. Neto Berola não fica aberto, ele entra como 9, fica quase 2 atacantes em cima dos 2 zagueiros. O Ian sabia disso, nossa defesa sabia disso, eu acho que não teve surpresa. E sempre foi o forte atuando com o Thiaguinho ali. Tivemos muita chance do lado do Thiaguinho também. Se você olhar o jogo, Thiaguinho vai atacar, beleza, mas nós vamos atacar nas costas dele. Teve várias chances ali daquele lado, e nós exploramos bem também o lado dele ali. Nossa mudança do Ian? Ele já estava com amarelo, estava meio nervoso também, eu acho que não quis correr risco também, e era o melhor lado para atacar, precisava botar mais volume ali também. Muito bem, entrevista do técnico
Hélio Cizenano, técnico do Guarani, sobre essa derrota por 3-1 para a equipe do Ituano. Terminou agora há pouco o jogo, no Brinco de Ouro pela 7ª rodada. Avaliar aqui o que falou o técnico Bugrino. Tem algumas situações que não dá para entender essa questão da... Ele abriu um pouco mais pelo lado direito, porque o Ian já estava com cartão amarelo, né? Então, e isso é uma regra, porque estava nervoso, aí tirou, né? Sobre a movimentação do time, do Maranhão, do meio de campo, ele citou o Torres, né? Mas efetivamente, vocês perceberam que o Hélio, ele conhecia muito bem o adversário. Ele citou nomes, olha, o Thiaguinho joga assim, o Ituano joga dessa maneira, sabíamos que ia jogar dessa maneira. Pô, se sabia que ia jogar dessa maneira, por que então não corrigiu isso durante o jogo? Essa é a questão. Isso é orientação, e também no intervalo. O time do Guarani não jogou uma partida boa, não fez, né? Então ele sabia, então ele estuda o adversário e no jogo não acontece. É lamentável. Uma outra questão, só para a gente deixar aqui a situação clara, sobre o gol do Guarani impedido, né? Uns falam que estava normal, teve o pego do Herbert um pouco mais adiantado, né? Então você tem esse questionamento sempre na ausência do VAR, que você poderia pegar o VAR justamente na linha do impedimento, que é a linha da risca da pequena área. Mas isso também não é o ponto. É o geral, que o time não fez um bom futebol. Então, se não adianta você estudar e chegar na hora do jogo, o time não render. Então, são posições que precisam ser corrigidas imediatamente para que a equipe evolua na competição, que tenha justamente esse tempo. A Série C dá esse tempo de trabalho. A Série B, a Série A, não dá tempo para trabalho. O cara joga no domingo, na quarta-feira se apresenta na segunda-feira, ou chega de viagem na segunda, treina na terça-feira, já viaja na terça-feira o jogo de quarta. A Série C não, a Série C tem uma semana para você corrigir as bobagens que aconteceram no jogo. Então precisa ter um pouco mais desta linha de correção no estádio Brinco de Ouro. Aí, portanto, o técnico Bugrino, falando, portanto, aí na entrevista coletiva, o técnico Hélio Cizenano falando sobre o placar final de Ituano 3, Guarani 1, FI Play. Som e imagem no melhor do futebol, agora destacando a ficha técnica do jogo. Brinco de Ouro, Ituano 3, Guarani 1, aqui em casa. Que coisa, hein? Dor de cabeça no princípio de semana. Fala aí, Pedro Lino. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. Ficha técnica do jogo: Ituano 3, Guarani 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani perdeu dentro de casa com Kaique França no gol. Na lateral direita, Ian. Depois entrou o camisa número 14, Inayan, também lateral. Na zaga, 3, Rafael, e 13, Maurício Antônio. Na lateral esquerda, Emerson. No meio, 8, Natan Melo. 15, Carlos Eduardo. E 10, Diego Torres. Depois entrou o camisa número 9, no Guarani, o Luca. Na frente também o Ebert, o número 11, Ebert. Depois entrou o 19, Mirandinha. Guilherme Cachoeira. Depois entrou o número 7, Guilherme Parede. E o 19, Maranhão. Depois entrou o número 18, Kevin, no Guarani, do técnico Hélio Cizenando. Já no Ituano, Wesley no gol. Na lateral direita, 2, Lucas Mota. 3, Léo Coutro. E 4, Matheus Mancini. Na lateral esquerda entrou o Thiaguinho, número 6. Depois entrou o número 16, Dalpian. No meio do Ituano, o GW, um dos autores do gol do Ituano. No meio também o 7, Tássio. Depois entrou o número 13, Vitor Reis. 8, Cauã Richard. Na frente, no Ituano, 9, Razeira. Depois entrou o 19, Bruno Mezenga. 10, Guilherme Xavier. Depois entrou o 18, Martã. E o 11, Neto Berola. Depois entrou o número 17, Alasson Carioca. Amarelados no jogo Guarani Ituano: Maurício Antônio no Guarani, Inayan e também o Carlos Eduardo. No Ituano, amarelados, GW e também o número 17, Alasson Carioca. Público pagante no Guarani: 3.900
3.949 para uma renda de 79.710 pessoas. Os autores dos gols no jogo do Guarani 1, Ituano 3, são gols do Ituano: Gabriel William, Neto Berola e também Alasson Carioca. Pelos lados do Guarani, Natan Melo marcou o gol do Guarani. Ficha técnica Guarani e Ituano aqui no Futebol Interior. Valeu, um abraço, Pedro Lino. Ficha técnica do jogo. Esperando a vinheta, terminou a vinheta, um abraço, Pedro Lino. Boa viagem amanhã, convocação, seleção brasileira, Copa do Mundo aqui, F-Play, som e imagem, no melhor do futebol amanhã. Amanhã, direto do Rio de Janeiro, a partir das 5 horas, na nossa cobertura, né? Portal Futebol Interior, no nosso Instagram, @Futebol Interior, e também aqui na rádio Futebol Interior. Futebol Interior com Pix da galera, Copa do Mundo, com Pedro Lino. Tchau, Pedro. Falou, Marcondão, um grande abraço aos amigos que estão na escuta do Futebol Interior. Lembrando que o Guarani volta a campo no próximo sábado, às 5 horas da tarde, contra o Barra, na Arena Barra FC. E o Ituano volta a campo na próxima segunda-feira, dia 25, às 8 horas da noite, contra o Botafogo da Paraíba, no estádio Novelli Júnior. Um grande abraço, Marcondão. Estou indo pro Rio de Janeiro, aquele abraço, valeu e até semana que vem. Amanhã você vai estar ao vivo conosco aqui sobre seleção brasileira. E falando sobre seleção brasileira, expectativa de convocação, né? Pedro acaba de marcar o gol de empate do Flamengo, numa jogada do Danilo pelo lado esquerdo. Pedro, portanto, cotadíssimo nos olhares de Ancelotti, na Baixada, no campo do Atlético Paranaense. 1-0, 1-1 o jogo. Pedro fez um golaço, merece inclusive convocação, porque antes, não me lembro se foi Copa do Mundo ou Olimpíadas, que ele arrebentou com o joelho, infelizmente, né? Ficou fora, cotadíssimo para a questão de seleção brasileira. É um jogador diferenciado, um centroavante de presença diária. Vamos aguardar amanhã a convocação e cobertura total aqui do F-Play, som e imagem no melhor do futebol, com Pedro Lino, com a parceria sempre com Pix da galera. Um abraço, Eduardo. Boa noite a todos, ótima semana. Confirmando o Brinco de Ouro, 7ª rodada, Campeonato Brasileiro Série C. Ituano venceu o Bugre, 3-1. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.